Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo. Parte 4. Capítulo 52. Terra de Grama. Nesse campo de batalha, os ninjas de Konoha e Wagakure se enfrentaram em uma feroz disputa entre duas grandes vilas ninja. Jiraiya. O grito de susto de Tsunade ecoou quando ela se virou e viu Jiraiya pálido, com sangue escorrendo continuamente de seu abdômen. Ele forçou um sorriso tenso no rosto. Ah, estou bem. Orochimaru deixou cair o cadáver de um inimigo e recuperou o fôlego. Agora, os três estavam em desordem. Até mesmo Tsunade, geralmente resiliente, estava tão exausta que seu chakra estava quase esgotado. Rápido, movam-se. Os ninjas de Iva estão logo atrás de nós, disse Orochimaru friamente. Apoiando Jiraiya, que havia sofrido um grave ferimento abdominal, Tsunade se preparou para fugir. De repente, uma nuvem de fumaça branca surgiu, uma besta invocada se materializou. Tsunade-sama, uma pequena lesma, não maior que a palma da mão dela, emergiu e pousou em seu ombro, cuspindo um pergaminho enquanto o fazia. O que está acontecendo? Tsunade franziu a testa enquanto desenrolava o pergaminho. A lesma falou baixinho. Tsunade-sama, Yoru-sama preparou uma série de armadilhas explosivas no terreno rochoso a cerca de 130 quilômetros à frente. Este é o esquema das armadilhas. Ao ouvirem o relato, Tsunade e Orochimaru trocaram olhares de choque. Reforços? Num momento como este? Não, só uma pessoa? Ele quer morrer? Mover. Orochimaru não hesitou nem por um segundo. Armadilha ou não, eles não tinham escolha. As forças ninja de Iva estavam se aproximando. Droga, aquele pirralho é maluco. Tsunade praguejou baixinho. Ela não podia parar para questionar mais a situação, concentrando-se em ajudar Jiraiya a seguir em frente. Bum! O som de explosões ecoou no ar atrás deles. Quantas armadilhas explosivas foram colocadas? Enquanto o trio avançava pelo terreno rochoso, o som dos selos explodindo, provocado pela perseguição dos ninjas de Iva, ecoava incessantemente atrás deles. Droga! Esses ninjas de Konoha estão carregando tantos selos explosivos assim? À medida que a luz das explosões se dissipava, o ninja de Iva ferido, agarrando o braço sangrando, gritou furiosamente para os outros. Use a liberação de terra. Não reprima seu chakra, abra caminho. Ninjas sensoriais, mire nos ninjas de Konoha. Não os deixem escapar. Entendido. Nessa paisagem rochosa, um refúgio para os ninjas de Iva, o ninjutsu do estilo terra desencadeou uma chuva de pedras e detritos, acionando mais armadilhas abaixo. Bum! Embora as extensas armadilhas os tivessem atrasado, ficou claro que não conseguiriam deter completamente o avanço das forças ninjas de Iva. Tsunade-sama, a uma caverna adiante, a lesma os guiou. Tsunade, Orochimaru e Jiraiya seguiram para a encosta rochosa e árida da montanha para se esconder. No interior, a rocha sólida escondia um labirinto de cavernas sinuosas. Capitã Tsunade. Uma voz familiar ecoou na caverna escura. Tsunade virou a cabeça, apenas para ver alguém que instantaneamente lhe causou raiva. Yoru. Todos os Uchihas são tão loucos assim. O acesso de fúria de Tsunade ecoou pela caverna. Enquanto isso, Orochimaru, ainda em guarda, percebeu que Yoru estava sozinho. Seu olhar tornou-se cético quando comentou. Yoru-kun, você é realmente cheio de surpresas. Capitã Tsunade, Orochimaru-sama, por favor, recuperem seus chakras. Eu cuidarei de Jiraiya-sama, disse Yoru. Apesar de sua aparência desgrenhada, era evidente que ele próprio havia enfrentado um perigo considerável. No entanto, ao contrário do trio que enfrentou um exército, Yoru só lidou com ninjas dispersos de Iva. Jiraiya, agora inconsciente, lutava para respirar. Seu ferimento, combinado com a perda excessiva de sangue, a depressão de chakra e o esgotamento físico, o deixaram incapaz de lutar. Aqui estão as pílulas de ração militar, disse Yoru gravemente, estendendo as mãos e começando a usar ninjutsu de cura em Jiraiya. Orochimaru e Tsunade aceitaram as pílulas e as consumiram, sentindo uma faísca de energia retornar aos seus corpos debilitados. Yoru, onde estão os outros reforços? Por que só você está aqui? Tsunade exigiu com um tom complexo de voz. Orochimaru deu uma risada rouca. Parece que Yoru-kun veio sozinho para nos salvar. O olhar de Tsunade se intensificou. Isto é acabar com a própria vida. Yoru, no entanto, manteve a calma. Sorrindo, ele explicou. Capitã Tsunade, sua missão era recuar até as fronteiras do País do Fogo. Mas a minha missão era diferente. Disfarçado de você, eu estabilizei o moral. As forças da linha de frente recuaram com sucesso. Conforme ordens, estou aqui para relatar a conclusão da missão. Missão cumprida. O peso daquelas simples palavras pairava no ar. Tsunade ficou momentaneamente atonita. Orochimaru soltou uma risada. Mais um fardo para carregar. Suficiente. Tsunade estalou os dedos, seu olhar penetrante encarando Yoru. Memórias de sua determinação inabalável, entusiasmo juvenil e a mudança após a morte de Navaki inundaram sua mente. Yoru, você é um Uchiha. Sabe que esta missão é suicida? Você só é um estorvo aqui. Sob a repreensão furiosa de Tsunade. Ela não conseguia se livrar do pensamento de que Yoru vinha agindo de forma cada vez mais estranha desde que despertara seu Sharingan após o incidente com Navaki. Sua vinda até ali era motivada por algum tipo de culpa e remorso. Capítulo 53. Dentro da caverna, a repreensão furiosa de Tsunade ecoou alto. No entanto, Uchiha Yoru, que estava tratando Jiraiya, baixou a cabeça sob sua bronca, suas emoções indecifráveis. Capitã Tsunade, eu... Antes que pudesse terminar, um estrondo da montanha tremendo o interrompeu. Nada bom. Os ninjas de Iva estão aqui. A expressão de Orochimaru mudou instantaneamente, e ele se dirigiu para a entrada da caverna. Do lado de fora surgiram as figuras de quase uma centena de ninjas de Iva densamente agrupadas. O alvo está na caverna, e também há uma assinatura de chakra adicional, relatou um dos ninjas sensoriais de Iva, localizando Tsunade e os outros. Além de detectar o chakra de Uchiha Yoru. Esqueçam os outros.
Todos, usem jutsus para bombardear a montanha e enterrar os ninjas de Konoha. O Jounin, líder de Iva, gritou friamente, ordenando ao grupo que atacasse. Liberação da terra. Técnica da arma de rochas. Um a um, os ninjas de Iva formaram selos de mão. Com gritos altos, começaram a cuspir pequenas pedras de suas bocas. Essas pedras cresceram no ar, transformando-se em enormes rochas de vários tamanhos, dependendo da quantidade de chakra liberada. Algumas rochas tinham o tamanho de mós de moinho, enquanto outras eram tão grandes quanto pequenas casas, desabando estrondosamente em ondas de ataques. Este jutsu de rank C, embora simples, tornou-se devastador sob o ataque combinado dos ninjas de Iva, como uma chuva torrencial de tiros de canhão. Dentro da caverna, o tremor se intensificou, e as paredes estavam prestes a desabar. O domínio da terra de ninjas de Iva acabará por destruir esta montanha. Se quisermos escapar, devemos agir agora, sem hesitar. Orochimaru disse friamente ao retornar após avaliar a situação lá fora. Se agirmos agora, antes da chegada da força principal dos ninjas de Iva, ainda há uma chance de romper as linhas inimigas. Tsunade, que estava restaurando seu chakra, franziu a testa profundamente ao ouvir o tom de Orochimaru e gritou. E quanto a Jiraiya? As palavras dela endureceram a expressão de Orochimaru, mas seus olhos logo brilharam friamente enquanto ele murmurava. É impossível escapar carregando Jiraiya. Mas talvez Yoruko aqui consiga romper a barreira conosco. A escuridão da caverna destacava o forte contraste. Orochimaru, disposto a abandonar Jiraiya para garantir a sobrevivência de ambos, e Uchiha Yoru, arriscando tudo para salvá-los. Contudo, para um ninja, tais decisões raramente se resumem a certo ou errado. Em tempos de guerra, Tsunade, não podemos deixar que sentimentos pessoais comprometam nossa probabilidade de sobrevivência. Orochimaru argumentou, sua voz fria, mas revelando sua luta interior. O rosto de Tsunade se contorceu de raiva. Probabilidade? Que probabilidade? Nossa probabilidade de sobrevivência. Orochimaru declarou, lançando um olhar para Yoru, que estava concentrado em curar Jiraiya. Só nós dois, mais o Yoru-kun, talvez consigamos romper a defesa. Mas se levarmos o Jiraiya, seremos todos aniquilados. A dura verdade ecoou na caverna, fazendo as pupilas de Tsunade se contraírem. Os ninjas, por natureza, enfrentavam escolhas cruéis. Orochimaru ergueu uma kunai, sua voz inabalável. Se não houver objeções, enviarei Jiraiya em seu caminho. Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque quando Orochimaru se moveu. Se você der mais um passo, eu te mato. O olhar determinado de Tsunade deteve Orochimaru. Contudo, no instante seguinte, uma kunai fria foi pressionada contra seu pescoço, atordoando tanto ela quanto Orochimaru. Mas naquele instante, a voz calma de Yoru ecoou. Capitã Tsunade, como líder, você deve compreender o significado de sacrifício. Nesse aspecto, acredito que Orochimaru-sama a supera, disse Yoru, com a voz calma, enquanto suas ações contradiziam as expectativas de todos. Interessante. Yoru-kun parece mais calmo do que você, Tsunade. Orochimaru deu uma risada sombria, embora a dor em sua voz fosse evidente. O ninja tinha que fazer sacrifícios. Seu pequeno. Tsunade olhou para Yoru com descrença, a raiva fervendo dentro dela. Mas Yoru interrompeu suas próximas palavras, congelando Orochimaru no meio da ação. No entanto, aquele que deve ser sacrificado pode não ser necessariamente Jiraiya-sama. Seu tom sereno pegou Tsunade e Orochimaru de surpresa. Até mesmo o debilitado Jiraiya, encostado nas rochas, mal abriu os olhos para ver seus companheiros aparentemente debatendo seu destino. Em seu estado atual, os ferimentos de Jiraiya-sama foram temporariamente estabilizados. Antes de vir para cá, eu controlei hipnoticamente vários falcões a 100 km de distância na floresta. Esses falcões podem transportar uma pessoa através da fronteira, evitando a detecção por ninjas sensoriais, já que não estão invocando bestas. O raciocínio de Yoru ofereceu um vislumbre de esperança. A raiva de Tsunade se dissipou, dando lugar à reflexão, enquanto o olhar penetrante de Orochimaru cintilou com compreensão. Ótimo. Se vale a pena salvar Jiraiya, ainda temos um problema. Quem vai deter os ninjas de Iva? Orochimaru perguntou, seus olhos dourados fixando-se em Yoru. Yoru deu um leve sorriso e abriu lentamente seu manto, revelando fileiras de etiquetas explosivas por baixo. Posso invocar Katsuyo para se passar pela Capitã Tsunade. Os ninjas de Iva naturalmente atacariam primeiro. Em sua voz calma, residia a decisão de se sacrificar para que eles pudessem escapar. Orochimaru riu roucamente, com um toque de arrependimento na voz. Enquanto a caverna tremia novamente, as pupilas de Tsunade se contraíram ao ver as etiquetas explosivas de Yoru. Yoru! Então essa era a ideia dele de sacrifício. Ficar para trás para conter o inimigo, dando-lhes uma chance de escapar. Não se mexa, Capitã Tsunade, avisou Yoru com sua kunai firme. A incredulidade de Tsunade se transformou em emoções complexas, raiva em conflito com tristeza. Ninjas devem manter a calma, capitão, disse Yoru com a voz firme. Orochimaru observou a cena se desenrolar, eventualmente abaixando sua kunai com um gesto resignado de balançar a cabeça. Que pena, Yoru-kun. Parece que sua chama se extingue aqui. Para Orochimaru, a praticidade se sobrepunha ao sentimentalismo. Jiraiya, seu companheiro próximo, era a prioridade. Se o Yoru-kun conseguir segurar os ninjas de Iva por um minuto, teremos uma chance de escapar com o Jiraiya, concluiu Orochimaru friamente. Sacrifícios eram a realidade de um ninja. Na escolha entre Jiraiya e Yoru, Orochimaru e Tsunade enfrentaram suas batalhas internas. Capítulo 54. Os preconceitos no coração das pessoas são como uma montanha imponente. Não importa o quanto o clã Uchiha se esforce, eles não podem ser movidos. Capitã Tsunade, você entende? Na caverna, esse comentário sutil fez com que as pupilas de Tsunade se contraíssem. O silêncio era tanto que até mesmo Orochimaru e Jiraiya, gravemente ferido, conseguiram ouvi-lo. Com os olhos tristes, Yoru esboçou um sorriso melancólico ao olhar para Tsunade.
Eu gostaria que você pudesse ser sempre como você era agora. Nesse instante, Yoru pareceu ficar sem palavras. Ele gesticulou com as mãos antes de finalmente apontar para a figura inconsciente de Jiraiya. Seus olhos brilharam com uma luz esperançosa e invejosa que logo se apagou. Bum! A caverna tremeu subitamente. A expressão de Orochimaru endureceu enquanto ele dizia em voz baixa e urgente. Os ninjas de Iva estão prestes a desabar a entrada da caverna. Sem hesitar, Orochimaru colocou Jiraiya nas costas, lançando um olhar calmo para trás antes de se virar em direção à saída da caverna. Aquelas palavras, a confissão silenciosa de Yoru, revelaram seus sentimentos mais íntimos e colocaram Tsunade em um dilema de imenso peso emocional. Quem era mais importante naquele momento, Yoru ou Jiraiya? Considerando a capacidade de combate da vila, Jiraiya era a escolha óbvia. Do ponto de vista emocional, Jiraiya havia crescido ao lado dela, enquanto Yoru era apenas um garoto que ela conhecia há apenas 2 curtos anos. Na melhor das hipóteses, ele havia despertado nela a culpa, uma ferida persistente do incidente com Navaki. Yoru sempre teve plena consciência de sua posição, e foi por isso que decidiu correr esse risco desesperado. Capitã Tsunade. Observando Orochimaru, já posicionado para defender a entrada da caverna que desmoronava com Jiraiya nas costas, Yoru exibiu um sorriso sereno na escuridão da caverna. É isso que significa ser um ninja. Cale-se. Naquele instante, as pupilas castanho-claras de Tsunade estavam vermelhas de raiva, não direcionada a ele, mas a si mesma. Ao enfrentar o perigo com Jiraiya, ela fora capaz de agir com decisão, até mesmo contra Orochimaru. Mas com Yoru à sua frente, sua hesitação momentânea dizia tudo. Capitã Tsunade, agir por impulso só lhe trará prejuízos no futuro. E você não precisa se culpar, pois essa é a minha dívida para com você. O tom de Yoru era calmo a princípio, mas ao terminar, um sorriso despreocupado surgiu em seu rosto. Minha dívida para com você. Naquele instante, Tsunade percebeu algo. Yoru abaixou sua kunai e se aproximou, sussurrando em seu ouvido em tom de desculpas. Sinto muito, Capitã Tsunade. Você não deve se culpar. Se eu não tivesse ocultado essa informação, você não teria corrido perigo. Talvez pudéssemos ter evitado tudo isso. Ele então revelou o conhecimento que lhe foi transmitido por um ancião. O principal motivo dessa emboscada era que alguém na vila estava secretamente mirando em Tsunade. Os detalhes não eram claros, mas a ameaça era inegável. Ao ouvir isso, as pupilas de Tsunade tremeram. Ela entendeu de repente porque Yoru havia mantido a informação em segredo, porque temia causar conflitos internos na vila. Capitã Tsunade, com a guerra iminente, assim que Lorde Presa Branca se tornar Hokage, esses problemas deixarão de existir. Mesmo em seus momentos finais, Yoru ainda tentava justificar suas ações perante a vila. Isso aumentou a culpa de Tsunade e inflamou sua raiva. Uchiha Yoru, o que mais você está escondendo? Os olhos de Tsunade, cheios de lágrimas, ardiam de fúria. Ela não conseguia descrever seus sentimentos. Yoru tinha feito tudo pela vila, até mesmo oferecendo a própria vida para se redimir. Mas será que alguma dessas ações foi culpa dele? E agora ela tinha que deixar Yoru para trás. Isso a mergulhou em profundo arrependimento e remorso. Após dizer tudo, Yoru pareceu aliviado. Seu rosto se iluminou com um sorriso brilhante e genuíno. Desculpe, esta é a última vez. Ele tocou levemente a testa de Tsunade com 2 dedos, sorrindo afetuosamente. Yoru, se dermos tudo de nós, ainda teremos uma chance de escapar. Não. Yoru balançou a cabeça, sorrindo sinceramente para Tsunade enquanto se afastava lentamente. Capitã Tsunade, eu já disse isso antes. Para ser uma comandante, mesmo uma Hokage, você precisa entender o que é sacrifício. Neste momento, todos nós sabemos em nossos corações que este é o melhor resultado. Lorde Jiraiya e Orochimaru são cruciais para a força da vila. E se algo acontecer com você aqui, será uma perda tanto para Senju quanto para Uchiha. Yoru segurava uma bomba de papel junto ao peito. Seu sorriso afável parecia alertar Tsunade para não agir precipitadamente. Capitã Tsunade, agora entendo o significado de estar aqui. Enquanto Yoru continuava a se afastar, Tsunade gritou de raiva. O que você entende? Você não passa de um tolo sem juízo. Ao vê-lo recuar ainda mais, a mente de Tsunade fervilhava com ecos de sua culpa. Parecia que tudo era culpa dela, da falsa morte de Navaki e a manipulação de Yoru, e agora, até este momento. Ela sempre se aproveitou do amor dele pela aldeia e da culpa que carregava. Uchiha Yoru. Seu rugido de angústia chegou até ele, mas o rosto sorridente de Yoru e suas últimas palavras lhe transpassaram o coração. E não, eu não sou um substituto para Navaki. Substituição. A palavra ecoou na caverna, fazendo as pupilas de Tsunade dilatarem. Memórias do passado se encaixaram em sua mente. Desde a morte de Navaki e o despertar do Sharingan motivado pela culpa, até o uso que ela fez de Yoru para benefício do clã Uchiha, tudo isso fez com que Yoru entendesse erroneamente que ele era apenas um substituto para Navaki. Ele deveria ter sido tão inocente quanto o irmão mais novo dela. No entanto, em apenas meio ano, carregou o peso do seu clã e a culpa dela, ansiando pela luz do sol, mas permanecendo nas sombras, isolado e invejoso. Vivendo na escuridão, sobrecarregado por uma pressão interminável, ele parecia oscilar sozinho à beira de um precipício, pronto para saltar para o esquecimento em busca de libertação. Desde o momento em que veio resgatá-la, ele aceitou a morte. Tsunade Yoruko é realmente um substituto à alturas, ombou Orochimaru com sua voz rouca por trás dela, como que aprofundando ainda mais a situação. Não, ele não é um substituto. Parem com isso, parem com isso. Seus protestos ecoaram à distância. Mesmo assim, Yoru, parado longe, sentiu uma urgência em seu coração. Droga, onde está o backup? Será que algo deu errado? Se assim fosse, ele se sentiria sufocado. Tudo havia chegado a esse ponto. Ele havia arriscado a vida para preparar o terreno. Será que tudo ia terminar aqui? Sua personalidade sempre foi do tipo tudo ou nada. Uma vez que decidia agir, não havia volta. Capitã Tsunade, os radicais do clã Uchiha têm sua dignidade.
O amor do clã Uchiha pela vila nunca foi menor do que o de qualquer outro. Espero que desta vez, tanto você quanto o Senju reconheçam o amor dos Uchiha pela vila. Sob os olhares atentos de Tsunade e Orochimaru, o rosto de Yoru começou a adquirir as marcas negras do selo amaldiçoado. Tsunade vá. Orochimaru manteve a calma, mas os olhos de Tsunade se encheram de remorso, o arrependimento a consumindo. Mesmo agora, Yoru achava que a morte de Navaki era culpa dele. Ela sempre se considerou superior aos outros. Mesmo diante de Yoru, sua atitude era condescendente, como se estivesse concedendo um favor ao clã Uchiha. Agora, ela percebeu com dolorosa clareza que Yoru tinha apenas 13 anos. Foi ela quem destruiu seu orgulho. Por trás de seu sorriso afável, sua alma já estava repleta de feridas. Capítulo 55. Dentro da caverna estrondosa. Orochimaru. A voz rouca de Jiraiya ecoou pela caverna como se ele pretendesse dizer algo. No entanto, Orochimaru e Tsunade já estavam posicionados em um dos lados da entrada da caverna, prontos para irromper a qualquer momento. Do outro lado estava Uchiha Yoru, separado por não mais do que algumas dezenas de metros, uma tênue linha divisória entre a vida e a morte. O corpo de Yoru, corrompido pela marca da maldição, era grotesco. Sua pele havia se tornado cinza escura, seus músculos estavam salientes e sua estatura havia crescido de forma anormalmente alta. Seus cabelos selvagens e compridos, combinados com sua aura ameaçadora, faziam-no parecer um verdadeiro monstro. Marca da maldição, estágio 2. Suas garras afiadas emanavam uma energia terrível, bestial. O branco de seus olhos havia se tornado negro, e os dois tomoi negros em suas pupilas giravam rapidamente. Yorukyo. A voz gélida de Orochimaru ecoou pela caverna, fazendo Yoru respirar fundo e com dificuldade. Caramba! Vida ou morte? Riqueza ou ruína? Ele não teve outra escolha senão apostar se os reforços chegariam em 3 minutos. A risada maníaca de Yoru ecoou pela caverna. Aqueles que quebram as regras do mundo ninja, nós os chamamos de lixo, mas aqueles que não valorizam seus camaradas são ainda piores que lixo. Um sorriso insano se espalhou pelo seu rosto. Eu finalmente entendi o significado da vida, assim como o segundo Hokage, que escolheu permanecer na Terra do Relâmpago. Em meio ao turbilhão de chakra aterrorizante, a risada de Yoru se intensificou. Os tomoi em seus olhos giraram cada vez mais rápido até se transformarem em 3. Diante da vida e da morte, os efeitos negativos combinados da marca da maldição e da evolução do Sharingan o levaram à beira da loucura. Naquele momento, ele finalmente entendeu por que os Uchiha eram frequentemente taxados de lunáticos. A evolução do Sharingan teve como preço uma onda emocional intensa, uma avalanche de raiva, perda e desespero. Combinada com a marca da maldição, o resultado foi uma sinergia explosiva. Normalmente Yoru reprimia isso, mas agora, ele o liberou sem restrições. Vou entrar. Descartando sua armadura resistente e cobrindo o corpo com bombas de papel, Yoru fez selos de mão, transformando-se em Tsunade. Bum! A caverna tremeu violentamente e uma luz ofuscante invadiu o local quando a entrada desabou. Naquele instante, o Sharingan de 3 tomoi de Yoru brilhou com fúria. Ele avançou em direção à saída, selos de mão se formando em rápida sucessão. Uma sombra passou rapidamente. Ei! Lorde Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Reforços chegaram. Sob a luz ofuscante, um grupo de ninjas de Konoha trajando armaduras, gritou para dentro da caverna. Um deles exclamou, Lady Tsunade está ali. A cena que se apresentou a eles, no entanto, os deixou momentaneamente atonitos. 2 Tsunades? Uma Tsunade exibia um sorriso sanguinário e insano, enquanto sua contraparte a encarava com olhos castanhos brilhantes, cheios de determinação, que reluziam sob a luz sagrada. O contraste era impressionante, um puro e angelical, o outro sinistro e demoníaco. Um anjo e um demônio. Quando seus olhares se encontraram, a cena lembrava uma pintura clássica. No fim, Tsunade manteve-se fiel à sua verdadeira essência. Yoru, parece que você não precisa mais procurar o sentido da sua vida. Sua voz calma ecoou e para Yoru soou divina. Não era sentimentalismo, era alívio. Alívio por não ter que morrer. Os olhos insanos e malignos à sua frente suavizaram-se, dando lugar a um olhar vazio. O rosto sereno de Tsunade se iluminou com um sorriso caloroso. Antes que Yoru pudesse responder, sentiu algo quente em sua testa. Seus lábios macios roçaram delicadamente sua testa. Sob a luz quente do sol, a angelical Tsunade redimiu sua contraparte demoníaca. Você é Uchiha Yoru. Você nunca foi um substituto. À medida que a fumaça do jutsu de transformação se dissipava, a forma monstruosa de Uchiha Yoru emergiu. Com a crise superada, o poder da marca da maldição diminuiu visivelmente. Os reforços de Konoha que chegaram olharam em choque para o corpo dele, coberto com bombas de papel suficientes para obliterar toda a caverna. Parece que estamos salvos, murmurou alguém. Do outro lado, Orochimaru lançou um olhar para Tsunade, que havia impedido Yoru de se sacrificar no último instante. Pela primeira vez, seus olhos frios e serpentinos revelaram um lampejo de surpresa e algo mais complexo. Orochimaru, apesar de sua apatia habitual, não era desprovido de emoções. Ele era apenas muito mais calculista. Estamos salvos. Jiraiya, semiconsciente, finalmente desmaiou ao ver os reforços. Orochimaru o amparou, mas nenhum dos dois percebeu o beijo trocado na entrada da caverna. O beijo de um anjo e um demônio. País da Terra e Vagakuri. Droga! A presa branca de Konoha. O terceiro Tsuchikage, Onoki, desferiu um soco furioso, quebrando a mesa de pedra à sua frente. Konoha! Por que Konoha tem tantos gênios? Conforme sua raiva diminuía, Onoki recostou-se na cadeira, seu corpo tremendo de frustração e inveja. Por que Vagakuri não tinha ninguém capaz de se destacar como uma verdadeira força de nível Kage? Tsuchikage-sama, ordens foram enviadas para a linha de frente na Terra da Grama. Nossas forças estão recuando para a fronteira. O ninja de Iva com ar respeitoso relatou.
Onoki respirou fundo, acenou com desdém e murmurou, um passo atrás. A presa branca de Konoha realmente tem coragem. Os olhos de Onoki se estreitaram ao encarar o mapa à sua frente. Relatórios indicavam que a presa branca de Konoha havia liderado 2.000 ninjas, aparentemente preparados para atravessar o País da Grama e atacar o País da Terra. Pior ainda, se Konoha conseguisse se aliar aos ninjas de Kusagakure, poderia fazer o mesmo com os ninjas de Amegakure, levando o campo de batalha para as fronteiras do País da Terra, um cenário que Onoki estava determinado a evitar a todo custo. Isso não acabou Konoha. Embora derrotado por hora, a determinação de Onoki reacendeu-se enquanto ele contemplava o Mapamundi ninja com ambição e determinação. Enviem ordens às nossas forças na fronteira de Amegakure. Infiltrem-se e criem o caos, ataquem os ninjas de Konoha. Incriminem-no se necessário, assassinem-no se possível. Quero que Konoha sofra em Amegakure. Sim. Onoki não era do tipo que aceitava uma derrota facilmente. Depois de se preparar por tanto tempo, ele se recusou a deixar tudo terminar sem se vingar. Com a guerra em pleno andamento, a Terra da Chuva tornou-se o principal campo de batalha das 5 grandes nações. Embora Iva como Ikiri não tivessem se juntado abertamente ao conflito, suas ações secretas continuaram sem cessar. Por hora, Amegakure declarou guerra tanto a Konoha quanto a Sunagakure. Contudo, após breves escaramuças, Amegakure e Sunagakure parecem ter chegado a um entendimento tácito, deixando Konoha para enfrentar batalhas em múltiplas frentes. A estratégia de Konoha de atribuir a guerra a Amegakure tinha como objetivo proteger sua terra natal das chamas da guerra. Qualquer sinal de fraqueza convidaria Iva, como e queria se juntarem abertamente à luta. O delicado equilíbrio da Segunda Guerra Ninja persistiu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Konoha, edifício do gabinete do Hokage. Hiruzen, o que a presa branca fez desta vez foi imprudente demais. Se isso provocar Iwagakure a declarar uma guerra total contra Konoha, quem se responsabilizará por isso? Koharu Tatani franziu a testa profundamente, sua raiva evidente. Ela estava furiosa com as ações não autorizadas da presa branca, mobilizar tropas e ameaçar Iwagakure. Essa foi uma medida que, se mal conduzida, poderia se transformar em um grande conflito com consequências devastadoras. Do outro lado da sala, Omura Mitokado ajeitou os óculos com a testa franzida, em tom grave. Hiruzen, você é o Hokage. Desdobramentos de tropas tão arbitrários criam um precedente terrível. Tanto Koharu quanto Omura exibiam expressões de grande preocupação. Hiruzen Sarutobi, sentado à sua mesa com fumaça saindo de seu cachimbo, franziu profundamente a testa, o rosto pesado de pensamentos. Desta vez a presa branca pode ter ido longe demais, admitiu Hiruzen, mas felizmente Iwagakure não retaliou diretamente. Por enquanto, o foco principal permanece no campo de batalha de Amegakure. A presa branca não deve agir precipitadamente. Hiruzen. As expressões de Koharu e Omura se tornaram sombrias enquanto Hiruzen falava. O peso da guerra pairava sobre todos eles. O terceiro Hokage finalmente quebrou o silêncio, com a voz firme e séria. Esta segunda grande guerra ninja não pode se arrastar por mais tempo. Devemos dar um fim rápido ao campo de batalha de Amegakure. Se este conflito se prolongar, Iwagakure, já inquieta, poderá se sentir encorajada. E quanto a Komogakure e Kirigakure? Ele respirou fundo e continuou, descrevendo seu plano. Planejo que a presa branca lidere as forças principais contra Sunagakure, enquanto Orochimaru, Jiraiya e Tsunade cuidarão das batalhas em Amegakure. A estratégia de Hiruzen era simples, encerrar rapidamente as duas principais frentes de batalha e expulsar decisivamente Amegakure e Sunagakure da guerra. A essa altura, qualquer outra aldeia ninja que estivesse considerando se juntar ao conflito teria que pensar 2 vezes. Embora Hiruzen estivesse insatisfeito com as ações da presa branca, ele compreendia a necessidade de foco. Hiruzen. A decisão unilateral da presa branca de agir contra uma grande nação sem a autorização do Hokage. O que ele pensa que está fazendo? Ele está insatisfeito com você ou está sendo influenciado por certas pessoas? Nesse instante, a porta se abriu de repente. Danzou Shimura entrou furioso, com o rosto lívido e a voz áspera e repleta de raiva. Hiruzen. Essa imprudência da presa branca é inaceitável. A fúria de Danzou era palpável. Seu ressentimento em relação a Hiruzen vinha fervilhando há tempos. Aos seus olhos, a ascensão de Hiruzen ao Hokage o havia roubado do que deveria ter sido sua posição de direito. Para Danzou, presa branca não passava de um incômodo, um obstáculo em seu caminho. Danzou. O olhar de Hiruzen suavizou-se por um instante, revelando uma rara ternura nos olhos. Apesar das diferenças, a raiva de Danzou fez lembrar do passado que compartilhavam, uma época em que haviam sido camaradas. Nesse momento de crise, o desabafo de Danzou foi, à sua maneira, uma defesa da autoridade de Hiruzen como Hokage. Aos olhos deles, a intervenção de presa branca na Terra da Grama foi uma tentativa de ganhar o favor dos clãs principais e abrir caminho para ascender na hierarquia. Era exatamente por isso que se opunham tanto a ele. Quem era presa branca? Um ninja de origem humilde, que ascendeu à proeminência por meio de puro talento e determinação. Contudo, devido à sua reputação imaculada, conquistou discretamente o apoio do clã Senju e de outros clãs importantes. Para os principais clãs, presa branca era um candidato ideal para a liderança, a um contraste gritante com Hiruzen, que frequentemente priorizava os interesses dos escalões superiores, ou com Danzou, cujos métodos eram considerados implacáveis demais. Danzou, eu entendo como você se sente, disse Hiruzen calmamente com um tom firme. Mas agora a prioridade é o campo de batalha da Terra da Chuva. Preciso que sua divisão da raiz apoie totalmente esse esforço e ajude a encerrar as batalhas na Terra da Chuva o mais rápido possível. Caso contrário, corremos o risco de repetir a primeira grande guerra ninja, com todas as 4 grandes nações intervindo mais uma vez.
A expressão solene de Hiruzen transmitia confiança e urgência, acalmando momentaneamente a raiva de Danzou. Danzou processou as palavras de Hiruzen e soltou um resmungo frio. Para ele, aquilo era um reconhecimento do seu valor, não do da presa branca. Mesmo assim, seu temperamento se suavizou um pouco. Hiruzen, eu entendo. A divisão da raiz se empenhará totalmente para acabar com as batalhas na Terra da Chuva, disse Danzou após uma pausa tensa, sua voz rouca firme enquanto se sentava. Suas palavras trouxeram alívio a Koharu e Omura, que trocaram olhares satisfeitos. Eles eram camaradas que haviam suportado inúmeras provações juntos. No momento crítico, ainda podiam contar com seu próprio povo. Hiruzen, vai em frente. De fato, as 4 figuras principais de Konoha trocaram olhares determinados, seus olhos refletindo a resolução de seus tempos de juventude. Com o apoio de seus antigos amigos, Hiruzen não pôde deixar de sorrir. Por um instante, o vigor de sua juventude pareceu retornar a ele. Desta vez, o vencedor da Grande Guerra Ninja será mais uma vez Konoha. Terrenos Uchiha. Ei, Yoru, o que está acontecendo aqui? Em sua casa, Tsunade sorriu friamente, girando um pergaminho marrom esverdeado na mão. Seus olhos penetrantes brilhavam com uma mistura de divertimento e irritação. Uchiha Yoru ficou parado sem jeito diante dela, o rosto corado de vergonha enquanto Tsunade desenrolava lentamente o pergaminho, seu sorriso malicioso se aprofundando. Ora, nosso pequeno gênio é realmente notável. Não só se preparou para jogar a própria vida fora, como também deixou instruções detalhadas para o que aconteceria depois. E veja só isso, um presente. O ninjutsu original de Rank A? Que charme, Yoru! Sob o tom provocador de Tsunade, Yoru baixou a cabeça, incapaz de encará-la. Ele gaguejou. Capitã Tsu. Tsunade, eu. Antes que ele pudesse terminar, Tsunade o interrompeu com um suspiro impaciente. Um presente de aniversário para 2 de agosto? Um jutsu original de Rank A do pequeno prodígio do clã Uchiha para a princesa Senju? Nossa, Konoha certamente vai se divertir muito fofocando sobre isso. Apesar de suas palavras brincalhonas, seus olhos revelavam uma emoção complexa. Yoru, ele havia preparado esse pergaminho quando decidiu aventurar-se nas profundezas da Terra da Grama para salvá-la, preparado para o pior cenário possível. Um presente de aniversário? Ou uma carta de despedida? Quando Tsunade recebeu o pergaminho através da invocação de Katsuyu, sua primeira reação foi de fúria. Yoru, essa é a sua maneira de se desculpar? E o que é isso de avisar o clã Senju e a presa branca depois da guerra? O que está realmente acontecendo? O pergaminho era essencialmente um testamento, um plano de contingência que Yoru havia preparado antes de se infiltrar na Terra da Grama. Ele se preparou para o pior. Essa foi a origem da raiva de Tsunade. O quanto Yoru estava escondendo dela. Caramba! Afinal, quantos anos tinha o Yoru? Em tão pouco tempo, ele já havia começado a esconder segredos dela. O que o futuro lhe reservava? Diante do questionamento incisivo de Tsunade, Yoru baixou a cabeça, tomado pela culpa, o que só aumentou a raiva dela e provocou uma pontada de mágoa. Desculpe. Ouvir o pedido de desculpas dele novamente despertou algo inexplicável em Tsunade, uma mistura de fúria, frustração e algo mais que ela não conseguia identificar. Na caverna da Terra da Grama, ele se desculpou, enquanto a mantinha sob a mira de uma kunai. Em toda a sua vida, ninguém jamais ousara encostar uma kunai em seu pescoço. E agora aquele que ousara fazê-lo era Yoru. Inacreditável. Capítulo 57. Dentro do quarto. Tsunade estava sentada de pernas cruzadas em uma cadeira de madeira, suas mãos esguias, adornadas com esmalte vermelho, brincando distraidamente com o pergaminho. Fixando o olhar em Yoru, ela esboçou um sorriso frio. Então, era isso que você estava escondendo? Tem certeza de que não está escondendo mais nada? Diante do olhar penetrante de Tsunade, Yoru assentiu freneticamente, com medo evidente em sua voz. Capitã Tsunade, eu juro, não estou escondendo mais nada. A informação que os anciãos me passaram é sobre espiões dentro da vila planejando assassiná-la. Eles também pretendem provocar discórdia entre o clã Senju e a aldeia. Mas sob o olhar calmo e castanho claro de Tsunade, a voz de Yoru vacilou, diminuindo até se tornar um sussurro. No fim, ele desviou o olhar, incapaz de encarar seu olhar fixo e inflexível. Ao ver isso, Tsunade se irritou. Sua raiva cresceu, fervendo quase visivelmente sob sua aparente calma. Yoru está escondendo essa informação. Você acha que morrer acabaria com tudo isso? Conte tudo. Agora. Suas palavras foram cortantes, gélidas e definitivas enquanto ela permanecia de pé, imponente sobre ele como uma rainha. Seus olhos castanho claros ardiam de fúria. Não me provoque, Yoru. Sob o olhar ameaçador dela, a expressão de Yoru escureceu como se ele finalmente tivesse percebido que não conseguiria mais guardar seu segredo. Ao perceber sua relutância, a expressão severa de Tsunade suavizou-se gradualmente. Dando um passo à frente, ela gentilmente bagunçou os cabelos negros de Yoru, que sem saber, havia crescido quase tanto quanto ela. Você nunca esteve sozinha. Assim como naquela caverna, eu não a abandonei naquela época, e não a abandonarei agora. Sob o tom tranquilizador dela, Yoru baixou a cabeça. Com a voz rouca começou a revelar o que vinha escondendo. Segundo informações dos anciãos, o clã Senju tornou-se cada vez mais temido. Após a guerra, alguns membros da vila planejam usar experimentos com as células do primeiro Hokage como pretexto para expurgar secretamente parte do clã Senju. Quanto ao incidente com a presa branca, os detalhes não estão claros, mas algo está sendo planejado para depois do fim da guerra. Yoru expôs cuidadosamente esses 2 pontos com a voz firme porém grave. Ele não estava exagerando. Eram deduções tiradas de informações limitadas. Como fã de Naruto habilidoso em análise e ex-vendedor de destaque em sua vida anterior, ele entendia a importância crucial da informação. Na história original, o terceiro Hokage mencionou a pesquisa secreta de Konoha sobre as células do primeiro Hokage.
sacrificando inúmeras vidas para reviver as técnicas de liberação de madeira. É provável que isso não tenha ocorrido durante a Primeira Grande Guerra Ninja, quando Konoha enfrentava outras 4 grandes vilas e o clã Senju ainda era uma força dominante. Para que a liderança de Konoha realizasse tais experimentos, o clã Senju deve ter concordado tacitamente, indicando que o clã já havia começado a declinar. Sua conclusão estava de acordo com a história. Tais experimentos provavelmente ocorreram entre a Segunda e a Terceira Grande Guerra Ninja. Durante os anos de declínio do clã Senju, a morte de Presa Branca e o fracasso da pesquisa sobre a liberação de madeira apenas enfraqueceram ainda mais o já frágil clã Senju, deixando a facção Hokage como a única beneficiária. Caramba! Tsunade explodiu em fúria, socando a parede próxima com o punho. Sua raiva era pura, desenfreada. Este foi um plano concebido há muito tempo. Yoru, esconda isso de mim. Ela lançou um olhar furioso para Yoru, mas ao olhar para o pergaminho em sua mão, a compreensão surgiu. Yoru estava preparado para desaparecer com a verdade, mas também escolheu avisá-la e ao clã Senju. O Senju e a aldeia não haviam mudado. A verdade permanecerá enterrada com apenas uma vida sacrificada para mantê-la oculta. Yoru. Sua raiva ressurgiu, não por causa do segredo dele, mas porque ela percebeu o quanto Yoru havia suportado por ela. Bem, você certamente ficou mais ousado. Tsunade disse, sua raiva dando lugar a uma risada irônica. Yoru baixou a cabeça, tomado pela culpa, a voz rouca tremendo enquanto murmurava. Me desculpe. Tudo o que fiz foi pela vila. Suas palavras não continham nenhuma falsidade. A vila, sem dúvida, realizaria experimentos com as células do primeiro Hokage, e o clã Senju inevitavelmente retaliaria se descobrisse. Ele simplesmente optou por revelar a verdade mais cedo, na esperança de evitar uma tragédia ainda maior. Antes que ele pudesse se desculpar mais, Tsunade deu um passo à frente e o envolveu em um abraço caloroso. Seus olhos refletiam uma mistura de emoções complexas, culpa, tristeza e orgulho. Você não fez nada de errado. Aos olhos dela, Yoru havia suportado tudo, pela vila, pelo clã, mesmo ao custo de sua inocência. E tudo começou com ela. A partir do momento da morte de Navaki, Yoru, consumido pela culpa, despertou seu Sharingan. Desde então, ele se tornou um agente duplo dos clãs Uchiha e Senju, mergulhando cada vez mais na escuridão a cada segredo que descobria. Ele ansiava pela luz, mas nunca dera um passo em sua direção, preferindo enterrar a escuridão dentro de si. Tsunade sentia que a culpa era dela. Um garoto antes despreocupado havia se tornado um jovem solene e contido. Para alguém tão determinada quanto ela, ser protegida por Yoru despertou emoções que ela não podia ignorar. De repente, ela percebeu o rosto corado de Yoru e suas tentativas desajeitadas de afastá-la. Abaixando o olhar, ela percebeu o motivo, e deu um sorriso malicioso. Parece que você cresceu, pirralho. Ela o soltou, e Yoru deu um passo para trás, ofegando sem jeito. Seu tom brincalhão aliviou o clima, dissipando a tensão. Capitã Tsunade. Antes que ele pudesse continuar, Tsunade segurou seu queixo. Sua expressão brincalhona deu lugar à sinceridade. Yoru, você nunca foi um substituto. A questão de Navaki permaneceu em silêncio, mas naquele momento, as emoções de Tsunade eram genuínas. Não mais movida por segundas intenções, ela sentia apenas culpa, remorso e sincera preocupação por Yoru. Ao sentir algo quente tocar sua testa, Yoru congelou, seus olhos se arregalando em choque. Yoru, obrigado pelo presente de aniversário. Pela primeira vez, Tsunade, tão frequentemente imponente e autoritária, sorriu afetuosamente, como uma irmã mais velha bondosa. Ela ergueu o pergaminho em sua mão, demonstrando sua gratidão. Quem poderia rejeitar um rapaz que sacrificou tudo pela aldeia, chegando até a preparar um presente de aniversário tão atencioso para ela? O pergaminho continha um jutsu original de Hankia que ele havia criado. Embora carregasse algumas segundas intenções, como lembrá-la das contribuições do clã Uchiha, também refletia sua sinceridade. Capitã Tsunade. Ao perceber seu olhar provocador, porém terno, Yoru suavizou o tom, corrigindo-se. Irmã Tsunade, feliz aniversário. Era 2 de agosto, aniversário de Tsunade e o dia em que eles retornaram a Konoha depois de escaparem por pouco da morte na Terra da Grama. Capítulo 58. Ao ouvir Yoru se dirigir a ela com mais carinho, Tsunade não conseguiu conter o sorriso. Yoru, suponho que você não se importaria de passar esse jutsu para a Kushina também, certo? Yoru ficou paralisado por um momento, depois balançou a cabeça rapidamente e respondeu sinceramente. Claro que não. Como eu poderia me importar? Obrigado, irmã Tsunade. Um jutsu de nível a 100 selos de mão era precioso? É claro que era algo inestimável, um tesouro para a maioria dos Jounin. Mas algo ainda mais crucial pairava sobre o momento, consolidar o vínculo entre os clãs Uchiha e Senju. Afinal, esse jutsu de Hankia, desenvolvido pelo próprio Yoru, carregava um grande peso simbólico. Se Tsunade o utilizasse publicamente, isso significaria algo muito além de seu valor técnico. Ninguém jamais imaginaria que o orgulhoso clã Senju, outrora a família mais poderosa, cobiçaria um jutsu de Hankia dos Uchiha. Para eles era apenas uma bugiganga comparada ao vasto acervo de técnicas proibidas de Hankia S desenvolvidas pelo segundo Hokage. Ao ensinar a técnica a Tsunade e depois transmiti-la a Kushina, a Jinchuriki da Kyuubi, as implicações eram profundas. Yoru não apenas ganharia o favor de Tsunade, como também conquistaria a simpatia da futura hospedeira da Kyuubi. O clã Uchiha lutou durante anos para provar que era digno de entrar no círculo íntimo de Konoha. E agora, com apenas um indivíduo e um jutsu, Yoru havia conseguido. Se os anciãos do clã Uchiha descobrissem, até mesmo a anciã Setsuna poderia se sentir compelida a se ajoelhar em gratidão. Obrigado, irmã Tsunade, disse Yoru solenemente, com os olhos cheios de gratidão, como se finalmente tivesse provado o valor do clã Uchiha. Tsunade, por sua vez, exibiu um sorriso radiante.
Agradeço o presente de aniversário deste ano, Yoru. Mas antes de vir para cá, soube que um dos anciãos do seu clã, Setsuna, está em estado crítico. Passar meu aniversário em vez de cuidar dele, isso lhe parece apropriado? Yoru congelou, com o rosto tomado por uma expressão de constrangimento. Após um instante, coçou a cabeça e respondeu: Irmã Tsunade, eu planejava visitar a anciã Setsuna, mas a senhora apareceu de surpresa. Ele de fato pretendia visitar o ancião assim que retornasse, especialmente porque a saúde de Setsuna estava, segundo relatos, debilitada. Ao ouvir isso, Tsunade estreitou os olhos com um sorriso travesso. Aquele velho detestável que se rebelara contra o Senju durante o reinado do segundo Hokage estava finalmente em seus últimos suspiros. Yoru soltou um suspiro de alívio, adotando uma postura séria ao dizer: está tudo bem. Acredito que a anciã Setsuna, sabendo que estou aqui celebrando seu aniversário, entenderá e ficará satisfeita com o que estou fazendo. Puxa vida, que reviravolta dos céus. O ancião Setsuna dedicou toda a sua vida ao clã, chegando a sacrificar sua neta. E agora, enquanto agonizava à beira da morte, lá estava Yoru comemorando o aniversário de outra pessoa? Parecia absurdo. Mas Tsunade, conhecendo a natureza do clã Uchiha, assentiu em aprovação. Faz sentido. Afinal, aquele velho ficou preso por um tempo no passado. Levantando-se, ela olhou para Yoru e lhe deu um sorriso deslumbrante. A comemoração do aniversário de hoje foi maravilhosa. Saber que um ancião irritante está prestes a partir torna tudo ainda mais alegre. Não vou mais impedir você de me contar como foi. A ideia de ser seu aniversário e o dia em que um antigo inimigo finalmente morreria a deixou genuinamente feliz. Some-se a isso um Yoru teimoso, porém protetor, disposto a fazer qualquer coisa por ela e pela vila. E Tsunade se sentiu sinceramente feliz. Enquanto Yoru observava Tsunade partir, ele se virou em direção à residência da anciã Setsuna. A brisa quente e opressiva do verão de agosto roçou seu rosto. Apesar do calor sufocante, Yoru olhou para o sol com uma expressão satisfeita. Finalmente! Sua aposta tinha dado certo. A ponte foi construída. Sua posição dentro do clã Uchiha era inabalável, a menos que eles não desejassem mais o poder em Konoha. E com o ancião Setsuna se aproximando do fim de sua vida, tudo, exatamente como Tsunade havia previsto, desapareceria com ele. A verdade de tudo aquilo não importava. Mesmo que alguém descobrisse as mentiras, seria tarde demais. Hoje é realmente um bom dia, murmurou Yoru, apreciando a luz do sol que o aquecia. De longe, Tsunade se virou para olhá-lo enquanto deixava o complexo Uchiha. Em sua visão, a figura solitária de Yoru estendia-se cautelosamente em direção à luz do sol, como se ansiasse por algo distante e inatingível. Seus olhos se tornaram resolutos, embora seu rosto tenha se suavizado em um sorriso gentil. Você é a luz, não há escuridão, ela sussurrou. Para Tsunade, Yoru nunca se reconheceu verdadeiramente. Ele se via consumido pelas sombras, enquanto ela o via como um calor que podia iluminar tudo. Dentro da residência do ancião Setsuna, a atmosfera era sombria. Os Jounin de elite do clã estavam reunidos com expressões graves e solenes. O ar carregava uma leve sensação de tristeza. Yoru-sama. Quando Yoru se aproximou, vestido de preto, a elite o cumprimentou com respeito, acenando com a cabeça em reconhecimento. Antes, alguns deles zombavam dele. Mas, depois de ouvirem os relatos do campo de batalha da Terra da Grama, suas opiniões mudaram. Orgulhoso e corajoso, Yoru conquistou a admiração deles. Mesmo agora, enquanto a porta de correr do quarto do ancião rangia ao se abrir, o clima solene era palpável. O ancião Setsuna jazia sobre um tatame com a tez pálida e amarelada, sinais mortais de um fim iminente. De um lado, Uchiha Mikoto estava ajoelhada, com a expressão carregada de tristeza. Embora seu relacionamento com o avô tivesse sido repleto de conflitos devido à sua educação rigorosa, os laços familiares amoleceram seu coração em seus últimos momentos. Yoru. Ao vê-la entrar, Mikoto ergueu os olhos, seu olhar triste encontrando o dele. Enquanto isso, o líder do clã e o capitão Fugaku permaneceram em silêncio ao lado. Enquanto a respiração ofegante do ancião ecoava suavemente pela sala, Yoru se aproximou. Apesar do peso do momento, sua expressão permaneceu firme, uma mistura de tristeza e determinação. Capítulo 59. Terrenos do clã Uchiha. Nesse dia, quase todos os membros da elite do clã Uchiha se reuniram na residência de seus anciãos. Dentro da casa, a chegada de Uchiha Yoru foi recebida com olhares de aprovação tanto do líder do clã quanto de Fugaku. Yoruki. Ao entrar, os olhos de Yoru pousaram no ancião Setsuna, que jazia frágil em seu leito de enfermo. Embora sua expressão permanecesse calma, havia um sutil traço de tristeza em seu olhar. Ancião Setsuna. Após Yoru falar, o ancião Setsuna, deitado no tatame, forçou-se a falar com sua voz frágil e rouca. Uchiha Yoru, tudo o que você fez. O clã tomou nota. No futuro, Mikoto ainda precisará do seu apoio. Eu já conversei sobre isso com o líder do clã. As palavras fracas e roucas do ancião ecoaram enquanto o líder do clã assentia solenemente. Yoru, no entanto, compreendeu o significado implícito daquelas palavras. Em outras palavras, o velho estava transferindo a autoridade para Mikoto. Afinal, ela era a verdadeira herdeira da linhagem e, mais importante, seus talentos eram inegáveis. Pelo bem do clã Yoru, você precisa entender. Essa questão com Tsunade do clã Senju. Mikoto compartilha das mesmas intenções para o bem do clã. Ao ouvir os últimos desejos do ancião, Yoru ficou sem palavras. Que tipo de mensagem era essa? Essencialmente, era uma declaração de que Mikoto herdaria sua autoridade. Ao mesmo tempo, ele não deveria se preocupar com questionamentos sobre o relacionamento deles. Pelo bem do clã, Mikoto entenderia e garantiria que o relacionamento não interferisse com Yoru e Tsunade. Mikoto, que estava por perto, assentiu com seriedade. Ela olhou para Yoru e disse com voz firme, Yoru, não se preocupe. Este sempre será o seu lar. As palavras de Mikoto deixaram a anciã Setsuna com um sentimento misto de impotência e frustração.
Será que esses dois não poderiam esperar até que ele se fosse antes de dividir o poder? Quanto à suposta alegação de Yoru de que não havia nada entre ele e Tsunade, quem acreditaria nisso? Se nada estivesse acontecendo, por que Tsunade o ensinaria a técnica de invocação de lesmas ou arriscaria a vida dele para salvá-la em missões solo repletas de perigos e explosivos? Yoru, o clã jamais esquecerá suas contribuições. Tanto o líder do clã quanto Fugaku assentiram solenemente. Embora os sacrifícios fossem significativos, todos visavam o benefício do clã. Yoru respirou fundo e então falou em tom sério. Líder do clã, ancião, eu já ensinei o jutsu de rank a sem selo que desenvolvi para a Capitã Tsunade. Além disso, ela concordou em transmiti-lo para Kushina. Como membro do clã Uchiha, como Yoru poderia não destacar ações benéficas para o clã? Afinal, muitas vezes é a criança que chora que ganha o leite. Esse era o seu mérito. Ao ouvir as palavras de Yoru, a anciã Setsuna, que estivera à beira da morte, subitamente corou de excitação, como se revigorada por uma última explosão de energia. Isso é verdade? É verdade, Yoru afirmou seriamente. Ao ouvir isso, o ancião Setsuna soltou uma risada rouca. O líder do clã também não conseguiu esconder sua empolgação. Bom, excelente. O ancião Setsuna riu de coração, o rosto radiante de vigor. O líder do clã assentiu repetidamente, transbordando de emoção. Yoru-kun, suas contribuições para o clã não serão esquecidas. O valor de um jutsu de rank a 100 selos era indiscutível. No entanto, sua importância ia muito além de seus méritos técnicos. Não se tratava mais apenas do jutsu em si. Nem mesmo Mikoto, ao ouvir isso, demonstrou qualquer sinal de ciúme. Em vez disso, exibiu uma expressão orgulhosa, como quem diz, essa é a pessoa que eu escolhi. Embora rumores e preconceitos externos ainda isolassem o clã Uchiha, desta vez seria diferente. Com a influência de Tsunade e Kushina, quem ousaria afirmar que o clã Uchiha era ostracizado? A aliança entre os clãs Senju e Uchiha marcou uma mudança histórica. O viés inconsciente dos principais clãs inevitavelmente começaria a mudar. O desejo acalentado há muito tempo pelo clã. O ancião Setsuna, com o rosto ainda radiante de vitalidade, olhou para Yoru com um sorriso satisfeito e exultante. Ele havia escolhido corretamente. Aquilo pelo qual o clã lutara durante décadas, Yoru conquistara sozinho. Se o clã Uchiha conseguisse realmente entrar no centro político de Konoha, um dia recuperaria sua capacidade de disputar o cargo de Hokage. Dentro da casa, o ancião Setsuna, outrora ousado o suficiente para se rebelar durante o reinado do segundo Hokage, fechou os olhos pela última vez. Contudo, partiu com um sorriso, tendo testemunhado a realização do sonho acalentado há muito tempo pelo clã Uchiha. Do lado de fora da casa, a elite do clã Uchiha permanecia solenemente, prestando suas homenagens ao se despedir de seu ancião. Terrenos do clã Senju. Como um dos dois clãs fundadores de Konoha, o clã Senju ocupava o distrito mais próspero no centro da vila. A atmosfera sombria do complexo Uchiha não passou despercebida pelos olhares atentos dos ninjas que ali viviam. Então, aquele velho gaga finalmente faleceu. Da janela, Tsunade lançou um olhar de escárnio para os jardins do clã Uchiha, com um tom de indiferença evidente. Em nítido contraste com seu humor, sua mesa estava repleta de pratos e um bolo de aniversário. Aconteceu que a morte do ancião coincidiu com seu aniversário, uma ironia do destino. Irmã Tsunade, você parece bem feliz, comentou Kushina, sorrindo enquanto ajudava a comemorar o aniversário de Tsunade. Dando um pequeno gole em sua xícara, a expressão de Tsunade era de pura satisfação. Kushina, você ainda não entenderia. Quando alguém de quem você não gosta morre no seu aniversário, não é essa a melhor forma de comemoração? O raciocínio distorcido de Tsunade provocou risos e uma bronca de Mito Uzumaki, que estava descendo as escadas. Tsunade, você ainda deve demonstrar o devido respeito pelo clã Uchiha em público. Sorrindo, Tsunade assentiu com a cabeça. Não se preocupe, eu não sou tolo. Mito balançou a cabeça com um sorriso de desamparo. Na sua idade não podia se preocupar muito. Tsunade, sua neta, havia amadurecido bastante recentemente. Embora Mito tivesse se preocupado antes, acreditando que o entendimento de Tsunade sobre intrigas políticas fosse limitado, parecia que ela estava aprendendo rápido. Feliz aniversário! Com um largo sorriso, Kushina tirou um presente de sua bolsa ninja e o entregou a Tsunade. Esta o aceitou com gratidão. Obrigada, Kushina. Mas então Tsunade sorriu maliciosamente, tirou um pergaminho e o entregou a Kushina. Kushina, eu também tenho um presente para você. Kushina pegou o pergaminho ansiosamente, supondo que fosse um novo jutsu, e agradeceu a Tsunade com alegria. No entanto, Tsunade balançou a cabeça com um sorriso provocador. Você deve agradecer a outra pessoa. Este jutsu é uma criação de rank a 100 selos, feita pelo Jounin gênio mais jovem de Konoha. Kushina ficou paralisada atonita. Por que era esse jutsu? Mito, no entanto, ergueu a cabeça ao ouvir isso. Ela olhou para Tsunade com uma expressão solene. Tsunade, você tem certeza disso? Tsunade assentiu seriamente, abandonando seu tom brincalhão. Vovó, os Senju precisam de um aliado agora. Isso também dá uma opção para Kushina. Enquanto Kushina encarava o pergaminho confusa, Tsunade e Mito discutiam assuntos que ela ainda não conseguia entender. Capítulo 60. Na sala de estar. Irmã Tsunade, do que se trata exatamente esse jutsu? Uzumaki Kushina, embora não entendesse tudo, percebeu que aquilo tinha algo a ver com ela. É sobre o que você pensa que é. A resposta provocativa de Tsunade fez o rosto de Kushina ficar vermelho como um tomate, enquanto ela olhava sem jeito de Tsunade para Mito. Uzumaki Mito observou essa cena comovente com um sorriso gentil, mas sua expressão logo se tornou sombria à medida que seus pensamentos divagavam. Os acontecimentos recentes pesavam muito em sua mente, especialmente o fato de sua neta Tsunade quase ter perdido a vida na linha de frente.
Kushina, eu esperava te dar uma infância despreocupada, começou Mito, com a voz carregada de tristeza. Mas com tudo o que está acontecendo, há coisas que você precisa entender. Sua postura gentil carregava o peso das duras realidades do mundo ninja. Ao ver isso, Tsunade parou de beber o que estava bebendo, depois virou o copo de uma vez e falou em voz baixa. Vovó, deixe-me explicar para ela. Confusa e insegura, Kushina ouviu atentamente enquanto Tsunade, apesar de sua habitual indiferença, começava a relatar os eventos do ano anterior. Seu tom era calmo, embora com um toque de irritação. Primeiro, minha avó e eu recebemos informações de que alguém na aldeia estava perseguindo Navaki. Após o incidente, nossas investigações não trouxeram pistas claras. Então veio a reunião do Conselho Jounin, seguida por certas informações que reunimos. Tsunade relatou os eventos com precisão, omitindo cuidadosamente detalhes importantes como o estado de saúde de Navaki e o envolvimento de Uchiha Yoru. Ela também se absteve de mencionar os detalhes do que aconteceu no País da Grama, querendo poupar sua avó de qualquer preocupação adicional. Kushina ouviu em choque. Você está dizendo que o incidente de Navaki foi orquestrado por alguém da aldeia? Sua voz falhou e ela levou a mão à boca, incrédula. A revelação era aterradora. Para Kushina, Konoha sempre fora um lugar de luz, uma vila que ela esperava chamar de lar. A ideia de tal escuridão destruiu essa ilusão. Impossível. São apenas os planos desprezíveis de alguns velhos, disse Tsunade com desdém. Desde a queda de Navaki até as tentativas de manipulá-la, Tsunade juntou as peças necessárias para perceber que Kushina provavelmente seria o próximo alvo. Kushina, você já foi a princesa de Uzushogakure. Certamente você entende que sem poder absoluto, ninguém pode controlar o próprio destino. Vovó e eu estamos fazendo o possível para lhe dar a chance de fazer suas próprias escolhas. Tsunade fez um gesto em direção ao pergaminho que Kushina segurava. Encare este jutsu como uma oportunidade. O que você fará com ele depende de você. Suas palavras pairaram pesadamente no ar, lançando luz sobre o lado mais sombrio da aldeia. Mito, sentada ali perto, suspirou baixinho, com o olhar distante. Se ao menos a Shirama ainda estivesse aqui. Ela murmurou melancolicamente, ansiando pelos dias mais simples. Kushina, ela continuou, a vila planeja enviar Tsunade para a Terra da Chuva em breve. Oficialmente é para aliviar as tensões, mas, considerando tudo o que aconteceu, devemos permanecer vigilantes. A expressão grave de Mito revelava sua profunda preocupação. Se seus netos podiam ser manipulados, Kushina, uma forasteira no clã Senju, certamente corria perigo. Você quer dizer que eu sou o próximo? A voz de Kushina vacilou, tomada pelo medo. Tsunade soltou uma risada amarga. Se eles podem atacar os netos do primeiro Hokage, por que não atacariam você? Considerando o que sabemos, a vila não desistirá de sua busca. É por isso que o clã Senju não pode se dar ao luxo de perder o poder da Kyuubi. Mito, enquanto acariciava os cabelos vermelhos de Kushina, sorriu gentilmente, embora a tristeza persistisse em seus olhos. Kushina, perdoe esta velha por ser egoísta, disse ela suavemente. O clã Senju passou a ver a Kyuubi como um impedimento necessário, garantindo que a vila permanecesse cautelosa em relação a eles. Kushina agora compreendia seu papel. Ela e Tsunade faziam parte de um plano maior para manter o equilíbrio de poder em Konoha e atrair o clã Uchiha para uma aliança instável. Agora entendi, ela sussurrou. Nas instalações do clã Uchiha. Yoru-kun, antes de o avô falecer, ele deixou um último pedido, começou Mikoto, com a voz suave, mas carregada de tristeza. Após sua cremação, ele queria que suas cinzas fossem espalhadas na terra ancestral do nosso clã. Ele também lhe confiou algo. Mikoto entregou um pergaminho a Yoru, com os olhos brilhando de lágrimas. Isto contém um genjutsu de clã proibido. Ao ver o conteúdo do pergaminho, os olhos de Yoru se arregalaram em choque. Izanagi, uma das técnicas de genjutsu mais poderosas do clã Uchiha. Não acredito que seja essa técnica. Yoru agora compreendia a importância do pergaminho. Esse jutsu, mantido como um segredo proibido, havia sido escondido até mesmo da maior parte da elite do clã. O avô me confiou seus olhos, continuou Mikoto, mas ele queria que você os tivesse. Ele temia por sua segurança no campo de batalha. Esses olhos. Yoru começou a falar, mas Mikoto o interrompeu com um sorriso gentil. Yoru-kun, você tem a ambição e a capacidade de remodelar o clã Uchiha. Eu apoiarei em tudo o que puder. Os valores tradicionais de Mikoto eram claros. Ela acreditava que o homem deveria liderar enquanto a mulher oferecia apoio inabalável. Seu amor e fé em Yoru eram absolutos. Yoru-kun, disse ela suavemente, com os olhos brilhando de admiração. Você é o homem que eu escolhi. Capítulo 61. Dentro da casa do ancião Uchiha Setsuna. Quimera Jutsu. Nesse instante, uma marca de maldição única em forma de losango apareceu na palma da mão de Uchiha Yoru. Ele a pressionou contra os olhos da anciã Setsuna, que gradualmente perdiam o brilho. Imediatamente, uma energia fria, porém suave, percorreu seu braço e seu corpo, alcançando finalmente seus olhos. Conforme a sensação de energia fria, mas confortável, se espalhava por suas têmporas, ele não pôde deixar de sorrir. Exatamente como eu suspeitava. Mesmo não sendo parentes diretos, a linhagem sanguínea Uchiha em comum minimiza a rejeição desse poder. E ainda tem o poder único de genjutsu do clã Uchiha. Sentindo o frescor revigorante emanando de seus olhos, Yoru os apertou levemente com uma expressão de êxtase. O poder ocular do Sharingan varia mesmo entre indivíduos no mesmo estágio de 3 Tomoe, alguns possuindo diferenças inatas. Os registros originais mencionam que os olhos tinham o potencial de despertar o Mangekyou Sharingan, o que destaca ainda mais a disparidade no genjutsu mesmo em níveis semelhantes. Aprimorar o poder ocular pode não levar diretamente à evolução, mas poderia tornar este o Sharingan de 3 Tomoe mais forte, possuindo o potencial para o despertar do Mangekyou.
Além disso, o maior poder ocular poderia reduzir a dificuldade de despertá-lo. A onda de energia veio rapidamente e se dissipou com a mesma rapidez. Quando Yoru retirou a mão, a marca em forma de losango na palma da mão havia desaparecido, deixando sua esclera avermelhada. Ele até sentiu um leve inchaço e lágrimas nos olhos, o que o levou a cobri-los com a mão. Como esperado, ainda existe alguma força de rejeição, embora mínima. Mas em no máximo 3 a 5 meses, essa força se integrará completamente. Yoru baixou o olhar para o corpo agora sem vida da anciã Setsuna e suspirou melancolicamente. Ancião Setsuna, se você soubesse, acredito que sorriria até mesmo na vida após a morte. Afinal, tudo isso é pelo clã Uchiha. A essa altura, o cadáver da anciã Setsuna já havia perdido o poder ocular do Sharingan. Yoru não temia mais ser descoberto, sabendo que o corpo seria cremado em breve. Ranger, a porta deslizante se abriu, revelando Uchiha Mikoto, ao lado do chefe do clã e Fugaku, ambos com expressões solenes. A despedida está completa. O ancião Setsuna pode ter cometido erros na vida, mas suas contribuições para o clã foram inegáveis. Que ele se torne uma chama eterna. Ao ouvir isso, Yoru suspirou profundamente, com a voz carregada de emoção. Onde quer que as folhas dancem, o fogo arde eternamente. Quando os Senju e os Uchiha fundaram a vila, os Uchiha nomearam Konoha em homenagem ao Senju. Da mesma forma, os Senju nomearam o líder da vila Okage, simbolizando os Uchiha. A anciã Setsuna agora se tornará essa chama eterna, iluminando Konoha para sempre. Os murmúrios de Yoru causaram uma onda de choque e compreensão entre os Uchiha de elite presentes no pátio. Os ninjas, frequentemente vistos como meras ferramentas, raramente se aprofundavam na história. Muitos dos membros da elite Uchiha de 3 Tomoe tinham apenas um conhecimento superficial dessa parte do passado. Para os Uchiha, essa história estava longe de ser gloriosa. No entanto, com Yoru revisitando o assunto agora e o relacionando à fundação conjunta de Konoha pelos clãs Uchiha e Senju, isso tocou seus corações. Ao ouvir isso, Uchiha Fugaku sentiu um tremor inexplicável. Ele olhou para o jovem Uchiha Yoru, carregando o peso de seu clã, com um espanto renovado. Assim, Konoha recebeu esse nome em homenagem ao clã Uchiha, e o Okage simbolizava o clã Uchiha. Para o clã Uchiha, dotado de olhos especiais e sensibilidade espiritual aguçada, o lamento singelo de Yoru pareceu ressoar profundamente em suas almas. Antes marginalizados, eles agora compreendiam que a vila também era a criação deles. Yoru-kun. Ao lado dele, Mikoto enxugou as lágrimas, enquanto o chefe do clã suspirava interiormente. Yoru, com sua expressão melancólica, observou as reações de todos e compreendeu. Até mesmo Fugaku, junto com todo o clã Uchiha, considerava Konoha seu lar. Na história original, quando levados ao limite, a escolha deles foi um golpe de estado, não uma rebelião. Assim, Yoru buscou incutir no clã uma crença, uma verdadeira vontade do fogo. Yoru, com você. Nesse instante, a expressão de Fugaku mudou ao notar que os olhos da anciã Setsuna estavam intactos. Mikoto também pareceu surpresa. Yoru-kun, o ancião confiou seu Sharingan a você. O chefe do clã, calmo, suspirou como se tivesse percebido algo. Os olhos da anciã Setsuna permaneceram impassíveis. Ao ouvir isso, Yoru sorriu, um sorriso repleto do orgulho e da rebeldia únicos do clã Uchiha. Meus olhos já estão fixos no caminho da invencibilidade. Por que eu precisaria dos olhos de outra pessoa? Sua voz solitária ecoou, chocando a elite Uchiha que conhecia as técnicas proibidas do clã. Até mesmo Fugaku pareceu atônito, percebendo que o jovem que outrora buscará sua orientação o havia superado. Naquele momento, Yoru personificou o orgulho do clã Uchiha, deixando os ninjas de elite em êxtase. Este é o Uchiha. Seus olhos, já invencíveis, não precisavam de empréstimos. Yoru-kyu. Mikoto, orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo, confiava em Yoru, mas sabia que até mesmo gênios precisavam de tempo para amadurecer. No entanto, a declaração de Yoru diante de todos solidificou sua determinação. Sob o olhar atento da elite do clã, o corpo do ancião Setsuna foi respeitosamente levado ao santuário Uchiha Naka. No fim, os restos mortais do ancião foram consumidos pelas chamas, não deixando nenhum vestígio neste mundo. Onde quer que as folhas dancem, o fogo arde eternamente. Banhados pela luz da fogueira, uma elite murmurava, logo acompanhada por outros que recitavam silenciosamente a verdadeira vontade do fogo. Enquanto o fogo se refletia em seu rosto, Yoru contemplou as chamas e suspirou. Ancião, descanse em paz. Enquanto o clã Uchiha existir, não haverá conflitos entre o clã e a vila. Aproveitando esse momento de união, Yoru transmitiu sutilmente um senso de identidade mais profundo. Ele forjou uma base espiritual mais clara para o clã, uma verdadeira vontade do fogo. Inconscientemente, os Uchiha conectaram Konoha, a vila e o clã. Konoha foi fundada pelos clãs Uchiha e Senju. Seu nome simboliza o Senju, enquanto o Okage simboliza os Uchiha. Konoha é, portanto, associada aos clãs Uchiha e Senju. Os Senju carregavam a lenha, os Uchiha acendiam fogo. Enquanto a lenha durasse, o fogo jamais se apagaria. A vila pertencia tanto ao clã Uchiha quanto ao clã Senju. Capítulo 62. A anciã Setsuna havia falecido, sem deixar qualquer comoção em Konoha. Aqueles alinhados com o terceiro Hokage só puderam reagir com desdém à notícia. Campo de treinamento. Mikoto, ainda gostaria de pedir sua orientação sobre este jutsu, disse Uzumaki Kushina, enxugando o suor da testa com um sorriso radiante enquanto olhava para Uchiha Mikoto. Mikoto, sempre perspicaz e atenciosa, sabia que sua boa amiga estava ali para consolá-la. Ela respondeu com um sorriso caloroso. Mikoto olhou para a palma da mão dela e provocou. Kushina, este jutsu pode ser difícil para os outros, mas para alguém como você, deve ser muito mais fácil.
Com sua experiência em técnicas de selamento, seu controle de chakra já é preciso. E quando se trata de reservas de chakra, você não tem com o que se preocupar. O jutsu de rank A sem selos de mão que Yoru havia criado era desafiador, mas sua compatibilidade variava. Para Uzumaki Kushina, era quase perfeito. Enquanto Mikoto falava, ela estendeu a mão direita. Num instante, uma esfera de chakra azul brilhante apareceu na palma da sua mão. Kushina, este é o jutsu sem selos criado por Yoru, disse Mikoto, com uma expressão de orgulho transbordando. Os olhos de Kushina brilharam ao ver o jutsu. Que técnica linda, exclamou ela. Mesmo sendo uma ninja, sua primeira reação como mulher foi apreciar a estética daquilo. O brilho da esfera azul lançou uma suave luz sobre seu rosto. A curiosidade falou mais alto. Como se chama? Nome? Mikoto fez uma pausa, depois sorriu, com um olhar brincalhão enquanto provocava. Yoru ainda não deu um nome a ele. Por que você não dá um nome para ele, Kushina? Meu? Kushina piscou perturbada. Rapidamente acenou com as mãos. Como eu poderia dar um nome ao seu jutsu? Mikoto riu, erguendo levemente a esfera brilhante. Yoru disse uma vez que a inspiração para este jutsu veio de você, Kushina. De mim. Kushina ficou surpresa com lembranças passando rapidamente por sua mente. Mikoto explicou. Sim, Yoru disse que a ideia surgiu quando ele viu o poder da sua transformação em besta com cauda. Ao ouvir isso, a expressão de Kushina suavizou-se. Diferentemente dos outros, Mikoto não demonstrava nenhum sinal de desconforto ou preconceito ao falar sobre as bestas com cauda ou os Jinchuriki. Essa era uma das razões pelas quais Kushina prezava tanto sua amizade com Mikoto. Entre os Uchiha, ela se sentia menos como uma excluída. O orgulho do clã por seu Sharingan os fazia considerar até mesmo os poderes das bestas com cauda como inferiores, uma perspectiva fascinante para Kushina. Então foi inspirado por mim? Kushina murmurou, um sorriso agridoce brincando em seus lábios enquanto se lembrava daqueles momentos de caos durante seu ataque de fúria. Exatamente, incentivou Mikoto. É por isso que você deveria dar um nome a ele. Yoru ficaria feliz. Em tom de brincadeira, Kushina provocou. Mikoto, você é tão atrevida. Não tem medo de que eu roube o Yoru de você? Suas risadas ecoaram enquanto Mikoto acenava com a mão, a esfera azul em sua palma girando em um pequeno redemoinho. Mechas de seus cabelos flutuaram suavemente na brisa antes que o chakra se dissipasse. Girando, hein? Kushina refletiu em voz alta com um olhar pensativo. Por que não chamá-lo de Rasengan? Rasengan, Mikoto repetiu, seu olhar suavizando ao observar o símbolo do redemoinho na roupa de Kushina. Ela sorriu com um ar de quem sabe de algo. Quando Yoru criou essa técnica, acho que ele estava pensando em como te proteger no campo de batalha, Kushina. O tom gentil de Mikoto, aliado à sua observação sincera, fez Kushina corar intensamente. Mikoto, você é terrível. Ela gritou em tom de brincadeira, avançando para cima da amiga. Após cessarem as risadas, os dois deitaram-se na grama macia, olhando para o céu. Você é uma parceira perfeita, Mikoto, disse Kushina com um toque de inveja na voz. Mikoto sorriu suavemente, afastando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Não se preocupe. Não importa para onde Yoru vá, ele sempre voltará para casa, para mim. Sua serena confiança deixou Kushina momentaneamente sem palavras. Sentando-se ereta, ela encarou Mikoto, exclamando, Uau, Mikoto, você realmente vem de uma família prestigiosa. As duas se entendiam bem, mas a compostura de Mikoto ainda impressionava Kushina. Com uma risada suave, Mikoto explicou, durante anos, o vovô viveu modestamente. Eu não entendia isso naquela época, mas Yoru disse algo sobre o vovô que só agora eu realmente compreendo. O que ele disse? Kushina perguntou, curiosa. A voz de Mikoto carregava um toque de nostalgia. Ele disse, quem não consegue fingir que não vê ou ouve não está apto para liderar. Na época, era a crítica de Yoru ao avô. Agora, acho que se aplica a mim também. Ao ouvir isso, Kushina não pôde deixar de sentir uma pontada de admiração misturada com ciúme. Mikoto, Yoru tem muita sorte de ter você, disse ela suavemente. Mas Mikoto balançou a cabeça com um sorriso sereno. Não, eu que sou a sortuda por ter o Yoru. E Kushina, você também é incrível. Mikoto. Kushina bufou com as bochechas corando enquanto derrubava a amiga mais uma vez. Em meio às risadas, os dois compartilharam um raro momento de camaradagem, expondo seus pensamentos mais profundos um ao outro. Capítulo 63. Território do clã Uchiha. Yoru, vamos chamar essa técnica de Rasengan, que tal? Ao retornar encharcada de suor, o rosto de Mikoto se iluminou com um sorriso. Yoru ficou momentaneamente atordoado antes de responder com uma risada alegre. Claro, ao ouvir isso, Uchiha Mikoto sorriu, mas o provocou em tom brincalhão. Mas sabe, esse nome foi escolhido pela Kushina. Espero que não se importe Yoru-kun. Foi somente após o comentário de Mikoto que Yoru percebeu algo. Ele ainda não havia dado um nome à técnica que criará, pretendendo deixar essa honra para Mikoto. Inesperadamente foi Kushina quem sugeriu o nome Rasengan. Claro que não. Por que eu me importaria? Yoru deu uma risadinha enquanto erguia o pergaminho que continha a técnica. Esses pergaminhos são privilégios reservados à anciã Setsuna. Irmã Mikoto, você deve continuar aprimorando suas habilidades. Os conflitos externos estão se intensificando, e essa técnica Rasengan lhe cai bem. Mikoto era proficiente em liberação de fogo e genjutsu, e possuía um domínio razoável da esgrima. Embora habilidosa em muitas áreas, ela não tinha uma especialidade que a destacasse. O Rasengan poderia potencialmente se tornar seu trunfo.
A liberação instantânea do Rasengan, combinada com a natureza silenciosa de seu ataque e o aproveitamento da visão dinâmica do Sharingan para identificar fraquezas e desferir um golpe decisivo, Yoru explicou as vantagens do Rasengan com um sorriso. Ao comparar Chidori e Rasengan, este último parecia mais adequado ao clã Uchiha. Chidori era barulhento, enquanto Rasengan era silencioso, rápido de ativar e mortal quando combinado com a visão dinâmica do Sharingan. Era uma técnica suprema, difícil de ser resistida pela maioria das defesas, e sua versatilidade permitia transformações da natureza do chakra no futuro. Enquanto Yoru e Mikoto estavam imersos em se fortalecer com o legado da anciã Setsuna, Uzumaki Kushina, a caminho de volta para o clã Senju, teve seus pensamentos consumidos pelas palavras Rasengan e espiral. Uma espiral representa o redemoinho. A expressão de Kushina oscilava enquanto ela murmurava para si mesma, sem sequer notar a aproximação de Uzumaki Mito. Kushina. A voz suave a assustou, e ao ver Mito, ela corou violentamente e se levantou envergonhada. Vovó Mito. Uzumaki Mito assentiu gentilmente e provocou com um sorriso. Parece que nossa pequena Kushina está com algo em mente. Corando ainda mais, Kushina relatou os eventos do dia para Mito, sua crescente consciência evidente. Ela já estava cautelosa, sabendo que havia aqueles na vila que buscavam prejudicar a linhagem do primeiro Hokage. Como uma futura Jinchuriki da Kyuubi, ela não podia se dar ao luxo de ser descuidada, por mais que confiasse em Mikoto. Ao ouvir o relato de Kushina, o sorriso de Mito permaneceu terno enquanto ela acariciava afetuosamente os cabelos ruivos de Kushina. Rasengan é um nome maravilhoso. O rosto de Kushina corou novamente e ela apontou para uma torre em espiral visível à distância, explicando apressadamente. Vovó Mito, eu pensei nesse nome porque a técnica gira como a espiral daquela torre. E é como uma bola gigante, então combinei as ideias. Ao ver a explicação ansiosa de Kushina, Mito deu uma risadinha carinhosa e olhou para a torre. Um redemoinho é plano, enquanto uma espiral é tridimensional. Ao subir uma escada em espiral, mesmo que o caminho faça um loop, você sobe gradualmente e a paisagem muda à medida que avança. Mesmo que nos encontremos presos em um redemoinho, ao subir, podemos encontrar o amor. Nesse sentido, o redemoinho se transforma em uma espiral. Kushina parecia confusa, ainda sem compreender totalmente o significado das palavras de Mito. Amor? Ela murmurou. Mito assentiu com um sorriso suave. Sim, amor, mas esperar passivamente não trará amor. Para dominar o poder da Kyuubi, você precisa entender o amor, e não apenas o amor romântico. Ainda confusa, a expressão de Kushina fez Mito balançar a cabeça com um sorriso. Aquele Uchiha Yoru parece ser uma pessoa decente, disse Mito, dando uma dica sutil. O rosto de Kushina ficou vermelho, tanto de vergonha quanto de irritação. Vovó Mito, do que você está falando? Mito apenas deu uma risadinha, como quem já sabia de algo. Seus olhos nublados pareceram estranhamente lúcidos enquanto ela continuava. Kushina, o clã Senju sozinho já não é forte o suficiente para proteger a Kyuubi. Mesmo que, adicionar um Uchiha pudesse fazer a diferença. Dessa forma, os figurões como Sarutobi e Hiruzen pensariam duas vezes antes de agir. Com a ajuda dos Uchiha, os Senju podem protegê-la até que você fique forte o suficiente para salvaguardar a si mesma e ao clã, assim como eu usei o poder da Kyuubi para proteger os Senju depois que eles me protegeram. A percepção de Mito veio de sua compreensão da dinâmica atual. Quanto ao Uchiha Yoru, as informações obtidas por Tsunade e pelas habilidades sensoriais de Mito confirmaram que ele não nutria rancor contra o Senju ou Kushina. Apesar de suas palavras firmes, as bochechas coradas de Kushina denunciaram seus pensamentos, e Mito sorriu. Na visão dela, Uchiha Yoru e Kushina compartilhavam uma amizade nascente, mas qualquer relacionamento mais profundo parecia improvável, especialmente porque Yoru já tinha Mikoto. Ainda assim, os laços formados entre Yoru, Mikoto, Kushina e Tsunade serviriam como uma ponte para unir os clãs Uchiha e Senju, criando uma aliança temporária para deter aqueles com mais intenções dentro da vila. E quanto às preocupações sobre essas relações ultrapassarem limites? Mito riu baixinho. Ela confiava no orgulho de Kushina como princesa do clã Uzumaki. Ela jamais se intrometeria no amor de outra pessoa. Mas se Uchiha Yoru explorasse as emoções humanas, culpa, responsabilidade, as coisas poderiam se desenrolar de forma diferente? A experiência de vida de Mito, embora vasta, empalidecia em comparação com o conhecimento coletivo de inúmeros predecessores sobre os quais a astúcia de Yoru foi construída. A sabedoria de um único indivíduo dificilmente poderia competir com a perspicácia de muitos. Capítulo 64. Campo de treinamento do clã Senju. Rasengan. Com um grito seco, um Rasengan azul brilhante atingiu um poste de madeira partindo-o ao meio. Eu consegui! Ofegante, Uzumaki Kushina sorriu triunfante, enxugando o suor da testa com o braço. Enquanto contemplava os frutos de seu árduo trabalho, uma figura familiar lhe veio à mente. Aquela figura sombria, irradiando uma aura opressiva de chakra negro, certa vez estivera diante dela em meio aos rugidos ensurdecedores dos monstros. Monstro? Somos do mesmo tipo. Murmurando para si mesma, Kushina balançou a cabeça rapidamente, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Não consigo continuar pensando nisso. Mikoto é minha amiga. Como eu pude pensar assim? Mas seu conflito interno só se aprofundou à medida que sua mente se voltava para as palavras reconfortantes da vovó Mito e o encorajamento que Mikoto lhe dera. A vovó Mito disse que você não consegue nada apenas esperando. Você precisa tomar a iniciativa para conquistar. E Mikoto também disse que eu sou uma kunoichi excepcional. Não. Yoru e eu somos apenas camaradas. Só isso. Não devo deixar minha mente devagar. Enquanto Kushina lutava com seus pensamentos, o farfalhar da grama próxima chamou sua atenção. Do meio do mato emergiu Uchiha Mikoto, sua silhueta emoldurada pela luz filtrada pelas folhas. Kushina, você conseguiu.
Saltando graciosamente de um galho de árvore, os olhos de Mikoto se arregalaram ligeiramente ao avistar o campo de treinamento. A surpresa deu lugar à admiração, e ela não pôde deixar de sorrir calorosamente. Kushina, você é um gênio. Surpreendida com a aparição repentina de Mikoto, o rosto de Kushina ficou vermelho como se tivesse sido pega em flagrante. No entanto, ao ouvir os elogios de Mikoto, ela instintivamente procurou mudar de assunto. Não acredito. Atordoada, ela gaguejou. É só porque eu tenho mais chakra. Posso passar mais tempo praticando esse jutsu todos os dias, então consegui aprendê-lo rapidamente. Mikoto desceu levemente e deu uma risadinha. Ter muito chakra é a sua força, assim como o meu Sharingan é a minha. Viu? Isso também faz de você uma gênia, Kushina. O jeito gentil e maternal de Mikoto sempre tranquilizava Kushina. Mas hoje, algo parecia diferente. Diante de Mikoto, Kushina não conseguia se livrar de uma sensação de desconforto, como se tivesse feito algo errado. Mikoto, sempre perspicaz, percebeu o constrangimento de Kushina. Com um sorriso curioso, provocou. Kushina, o que foi? Seu rosto está todo vermelho. Você é tão fofa. Estendendo a mão, Mikoto afastou delicadamente uma mecha solta do cabelo úmido de suor de Kushina, colocando-a atrás da orelha. Nada. Kushina gaguejou com a mente a mil. Ela não tinha feito nada de errado, certo? Pensar não era considerado um delito. Era? Encorajada por esse pensamento, Kushina inflou as bochechas, exibindo sua teimosia característica. Ela olhou para Mikoto com um toque de desafio e reclamou. Irmã Mikoto, estou esperando aqui há uma eternidade. Por que você está tão atrasada? O sorriso de Mikoto suavizou-se, dando lugar a uma expressão de desculpas. Desculpe, Kushina. Tem havido muita coisa para resolver ultimamente, tanto no campo de batalha quanto dentro do clã. É por isso que estou atrasado. Guerra. Ao ouvir aquela palavra, o olhar de Kushina escureceu. Ela suspirou e balançou a cabeça. Até a irmã Tsunade está se preparando para ir para a linha de frente. Ela tem estado tão ocupada ultimamente, e todo o clã Senju se sente frio e vazio. Ao ver a tristeza de Kushina, Mikoto suspirou suavemente. Kushina, neste momento, o campo de batalha não é onde você é necessária. Você tem uma missão mais importante. Missão mais importante? Kushina zombou amargamente. Você quer dizer se transformar em um monstro? Um monstro. Era assim que ela se sentia, adaptando-se incessantemente ao chakra opressor da Kyuubi. Mikoto, no entanto, deu uma risadinha discreta. Kushina, deixe-me compartilhar um segredo com você. Kushina piscou, a curiosidade substituindo a frustração. Mikoto inclinou-se para frente em tom conspiratório, provocando-a. Então, para surpresa de Kushina, Mikoto puxou lentamente a gola da camisa para baixo, revelando um vislumbre de pele pálida e impecável. Irmã Mikoto, o que? O que você está fazendo? O rosto de Kushina ficou vermelho como um tomate. Seus olhos se moviam nervosamente enquanto ela gesticulava com as mãos, tentando impedir Mikoto. Embora tivesse ouvido histórias sobre a vida extravagante dos nobres, aquilo estava além da sua compreensão. Será que Mikoto estava fazendo aquilo? Deveria ela recusar? Recusar prejudicaria o vínculo entre eles? Mas e se ela não recusasse? No momento em que Kushina estava perdendo o controle, Mikoto soltou uma gargalhada e deu um peteleco na testa de Kushina. Kushina, que tipo de bobagem você está imaginando nessa sua cabecinha? Que travessa? Não, eu não estava. Quer dizer, irmã Mikoto, eu não. Ainda perturbada, Kushina se esforçava para se defender. Enquanto isso, Mikoto apontava para o ombro exposto com um sorriso malicioso. Olha aqui. Afastando os cabelos, Mikoto revelou um pequeno selo preto de 3 tomoe impresso na nuca. Uma marca de maldição? Como membro do clã Uzumaki, renomado por sua perícia em técnicas de selamento, o rosto de Kushina empalideceu. Selos amaldiçoados não eram algo trivial. Geralmente eram usados para controlar pessoas ou suprimir poderes perigosos. Mikoto levou um dedo aos lábios, pedindo a Kushina que ficasse em silêncio. Apesar do pânico, Kushina não conseguiu conter a ansiedade e perguntou. Irmã Mikoto, por que você tem um selo amaldiçoado? Com um sorriso tranquilizador, Mikoto explicou. Este é o nosso segredinho, tá bem? E a Tsunade-sama também sabe disso. Ela ajeitou as roupas e relatou a origem do selo. Enquanto Kushina ouvia, seus olhos se arregalaram em descrença. Você está dizendo que a irmã Tsunade pesquisou a segunda habilidade Kekkei Genkai de Yoru e desenvolveu esse selo? Mikoto assentiu com a cabeça. Com a ajuda de Orochimaru-sama, é claro. Kushina ficou sem palavras. Então até a irmã Mikoto conseguia se transformar naquela forma sombria e poderosa? Ao ver a expressão atordoada de Kushina, Mikoto riu de forma brincalhona. Agora eu sou um monstrinho igual a você, Kushina. Antes que Kushina pudesse responder, marcas negras começaram a se espalhar pelo pescoço de Mikoto, avançando lentamente em direção ao seu rosto. Ela fez uma careta, mas manteve a calma. Ainda estou me adaptando a essa situação, explicou Mikoto. Avançar ainda mais seria arriscado. Embora fosse perigoso, os olhos de Mikoto brilhavam de orgulho. A taxa de rejeição do selo amaldiçoado é alta, mas meu corpo se adaptou ao poder de Yoru em apenas meio mês. Agora o selo está totalmente integrado. A confiança e a alegria de Mikoto fizeram Kushina sentir uma mistura de admiração e inveja. Uma alma gêmea. Capítulo 65. O clã Senju. Esse poder é realmente fascinante. No laboratório pouco iluminado, Uchiha Yoru jazia em uma cama de hospital, com os olhos fixos em Orochimaru, que ria roucamente com uma expressão embriagada. Do outro lado da sala, Tsunade atirou um relatório sobre a mesa com um resmungo seco. Orochimaru, esse poder está na mesma categoria das técnicas sábias das 3 grandes regiões sábias e do Senjutsu. Você deveria conhecer as consequências de seu efeito reverso, disse Tsunade friamente.
Desde que Tsunade e Orochimaru uniram forças para estudar o segundo Kekkei Genkai de Yoru, suas pesquisas progrediram a um ritmo vertiginoso. Em pouco tempo, eles até desenvolveram um método para aplicar selos amaldiçoados. Orochimaru, no entanto, pareceu imperturbável com o aviso de Tsunade. Em vez disso, deu um leve sorriso, com o rosto pálido e doentio. Então, o Templo do Fogo também possui tal poder. Como esperado do Senju, comentou Orochimaru. Embora o talento de Orochimaru para a pesquisa superasse em muito o de Tsunade, ele não possuía a mesma perspicácia. Afinal, Tsunade se apoiava nos ombros dos gigantes do clã Senju. Por exemplo, quando Yoru despertou esse poder, Tsunade rapidamente deduziu sua conexão com as técnicas sábias com uma pesquisa mínima. Orochimaru, por outro lado, teve que explorar a natureza desse poder do zero, evidenciando a lacuna em suas perspectivas e entendimentos. Mesmo assim, sua sede insaciável por conhecimento permitiu que ele evoluísse a um ritmo incrível. Lorde Orochimaru, irmã Tsunade, posso me levantar agora? Deitado na cama, Yoru olhou para os dois pesquisadores, que estavam absortos no estudo de seu Kekkei Genkai e falavam com uma expressão de desamparo. Era como se os dois tivessem se esquecido completamente dele. Ao ouvir sua voz, Tsunade virou a cabeça e lançou-lhe um olhar fulminante. Yoru, nem mesmo você, o hospedeiro deste poder, se adaptou completamente a ele. Você deveria entender os perigos do selo amaldiçoado, e ainda assim o aplica aos outros. A voz de Tsunade estava carregada de raiva. Ela conhecia a técnica de selo amaldiçoado que Orochimaru havia desenvolvido e agora, para seu desespero, Yoru havia se aliado a ele. Embora não tivessem escondido nada dela, o poder com o qual estavam mexendo era perigoso, capaz de levar a uma destruição incontrolável. Um risco que Tsunade temia profundamente. Irmã Tsunade. Diante da raiva dela, Yoru balançou a cabeça resolutamente. Ninjas enfrentam crises constantemente. Esse poder, embora perigoso, pode salvar vidas em momentos críticos. Salvar vidas. Tsunade ficou momentaneamente atonita com a resposta dele, mas o que ele disse em seguida a deixou ainda mais sem palavras. Além disso, irmã Tsunade, a poção de selo amaldiçoado que você desenvolveu, embora mais estável, tem um poder significativamente menor. Mais importante ainda, é muito cara e de uso único. Seu tom calmo fez Orochimaru esboçar um leve sorriso. Cucucu, que poder não é perigoso? Até mesmo o uso excessivo de chakra pode levar à morte. Nesse aspecto, a perspectiva de Yoruko é a mais precisa. Se a conquista de Orochimaru foi a criação da técnica do selo amaldiçoado para transmitir esse poder, a contribuição de Tsunade foi o desenvolvimento de uma poção de selo amaldiçoado. A poção era extraordinariamente preciosa, exigindo ajustes com base na compatibilidade celular do usuário antes de poder ser formulada. Ela concedia acesso temporário a esse poder, mas era de uso único, um item de luxo. Em contraste, o selo amaldiçoado de Orochimaru era mais simples. Se o receptor sobrevivesse ao processo, ele obteria o poder permanentemente, embora com uma alta taxa de mortalidade. Quando Yoru aplicou o selo amaldiçoado em Mikoto, ele combinou os dois métodos, primeiro adaptando o corpo dela ao poder e testando possíveis reações adversas. Felizmente, a compatibilidade natural de Mikoto com o selo amaldiçoado derivado dele era notavelmente alta, quase como se fosse inata. Embora Tsunade continuasse insatisfeita, ela entendia que mais poder no campo de batalha poderia significar maiores taxas de sobrevivência. Perigo? Comparado à sobrevivência, permanecer vivo era a prioridade máxima. Kukuku Yoru-kun, seu poder é realmente invejável, disse Orochimaru, com o olhar fixo em Yoru, tomado por uma admiração gananciosa. Tal expressão aterrorizaria a maioria das pessoas, mas Yoru, familiarizado com as excentricidades de Orochimaru, entendeu-a como sua maneira peculiar de expressar respeito. Inveja, ganância, tudo estava exposto sem disfarce. Esse era Orochimaru. Além disso, como Orochimaru ainda não havia desenvolvido seu jutsu da imortalidade, Yoru não estava muito preocupado com ele. Afinal, o próprio Orochimaru também havia obtido acesso ao poder do selo amaldiçoado. Obrigado por sua orientação durante esse tempo, Lorde Orochimaru, disse Yoru ao sair da cama e curvar-se respeitosamente. Orochimaru não apenas estudou seu Kekkei Genkai, mas também o ensinou técnicas durante esse período. Tsunade bufou, mas seu olhar tornou-se sério. Esse poder era formidável. Até mesmo os 3 futuros Sannin lendários tiveram dificuldades para dominar as técnicas sábias das grandes regiões sábias. Mais importante ainda, eles não tinham tempo para isso. Através de suas pesquisas, eles desenvolveram uma forma enfraquecida das técnicas sábias, mas que ainda dependia muito do usuário. Ei, Orochimaru, você se deu mal dessa vez. Não pense que pode se safar com um pouco de orientação sobre treinamento, interrompeu Tsunade, demonstrando sua postura protetora. Orochimaru deu uma risada rouca em resposta. Tsunade, isso é entre o Yoruko e eu. Num raro momento de descontração, Orochimaru fez uma piada, mas seu riso cessou abruptamente quando ele inclinou a cabeça para trás. O que aconteceu em seguida foi arrepiante. A garganta pálida de Orochimaru se contorceu de forma antinatural antes que uma cobra de cor escura emergisse lentamente de sua boca. A cobra abriu as mandíbulas e começou a regurgitar algo. Embora Yoru já tivesse visto isso antes, ainda o surpreendia todas as vezes. Desta vez, porém, seus olhos se arregalaram em choque. A cobra não regurgitou um pergaminho, mas uma espada reta. Até mesmo Tsunade, que raramente se surpreende, pareceu estarrecida. A espada Kusanagi, Orochimaru disse asperamente. Dizem que foi forjado com o material mais duro do mundo, comparável ao metal do chakra. Percebi que Yorukun tem praticado a transformação de chakra no estilo relâmpago, provavelmente em preparação para o campo de batalha da Terra da Chuva. Assim que a espada Kusanagi, encharcada, caiu da boca da serpente para as mãos de Orochimaru, a serpente deslizou de volta para sua garganta. Orochimaru esboçou um leve sorriso. Ao pegar a arma lendária, o rosto de Yoru
Yoru se iluminou de entusiasmo. E quanto ao resíduo pegajoso? Aquilo não era nada. Obrigado, Lord Orochimaru, disse Yoru, segurando a espada com gratidão. A generosidade de Orochimaru, embora rara, sempre se mostrava significativa quando alguém se revelava valioso. Enquanto isso, Tsunade se contraiu ao ver a espada pegajosa, exasperada com a falta de preocupação de Yoru. Por enquanto, Yoru ainda estava longe de ser refinado. Mas com tantos recursos à sua disposição, isso não duraria muito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Orochimaru, você é surpreendentemente generoso em se desfazer da espada Kusanagi que adquiriu da última vez na Terra da Grama, comentou Tsunade. Plenamente consciente do imenso valor da lendária arma, algo quase impossível de se obter, mesmo para alguém de seu status. Orochimaru, no entanto, não demonstrou qualquer hesitação. Em vez disso, soltou sua risada rouca característica e disse, esta espada Kusanagi não me serve. Além disso, comparado a ela, o poder do selo amaldiçoado é muito mais valioso para mim. Sua honestidade brutal refletia sua personalidade peculiar, uma excentricidade com a qual Tsunade estava acostumada, mas que provavelmente afastaria qualquer outra pessoa. Você está revelando isso só porque não usa? Precisa ser tão direto? Pensou ela. Mas esse era simplesmente o jeito de Orochimaru. Essa troca foi mais do que um simples gesto, foi uma transação tácita. A troca do poder do selo amaldiçoado, as regras implícitas de Konoha e as obrigações ligadas à família e às alianças exigiam que ambas as partes agissem com cautela. Yoru-kun, além do poder do selo amaldiçoado, sua criatividade em ninjutsu é simplesmente genial. Eu gostaria de ver uma colaboração mais próxima entre nós no futuro, comentou Orochimaru, mantendo o olhar fixo em Yoru. Ao ouvir isso, Yoru respondeu com um sorriso discreto. Dificilmente. Quando se trata de inovação em ninjutsu, Lord Orochimaru é um verdadeiro gênio. Eu apenas tive um pouco de sorte. Durante o período em que foi aprendiz de Orochimaru, Yoru ofereceu valiosas ideias que inspiraram novos conceitos para jutsus baseados em serpentes. Ideias que Orochimaru ainda não havia desenvolvido completamente. Afinal, o Orochimaru da época ainda não havia alcançado a resiliência e a engenhosidade monstruosas de seus anos posteriores. Muito bem, chega de bajulação mútua. Vocês dois são gênios, estão felizes agora? Tsunade interrompeu com um gesto exasperado da mão. Embora muitas vezes se orgulhasse de ser um prodígio, estar perto de pessoas como Orochimaru e Yoru às vezes a fazia se sentir inadequada. O jutsu de Orochimaru baseado em serpentes foi inteiramente desenvolvido por ele mesmo prático, embora ainda não fosse extremamente poderoso. Já Yoru, com apenas 13 anos, já havia criado um jutsu de rank A sem selos. Em contraste, Tsunade lamentava a falta de contribuições originais para o ninjutsu. Yoru, você logo será destacado para a vanguarda. Aproveite esse tempo para se familiarizar com sua nova arma. E não se esqueça de agradecer a Kushina quando tiver a oportunidade, disse Tsunade casualmente, recostando-se na cadeira e dispensando-o com um gesto de mão. Contudo, seu tom, especialmente a última observação, carregava um significado mais profundo. Obrigado, irmã Tsunade, respondeu Yoru respeitosamente, curvando-se antes de sair do laboratório de pesquisa. Assim que a figura de Yoru desapareceu, Orochimaru deu uma risada sombria. E parece que o Jinchuriki da Kyuubi não vai necessariamente para o campo de batalha desta vez. Tsunade bufou friamente, seus olhos revelando uma mistura de desprezo e irritação. Algo naquela situação a incomodava, e seu comentário anterior fora um aviso velado para Yoru. Contudo, parecia que Yoru não havia percebido. Gabinete do Hokage. Lord Hokage. Enquanto o sol da tarde banhava o quarto com uma luz dourada, Namikaze Minato ajoelhou-se sobre um joelho, seus cabelos loiros captando o brilho e irradiando luminosidade. Onde as folhas dançam, o fogo arde. A sombra do fogo continuará a iluminar a vila e ajudar novas folhas a crescer, murmurou o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, exalando uma nuvem de fumaça. Suas palavras carregavam um tom de orgulho melancólico, seguido por um tom mais pesado. Minato, você não é apenas discípulo de Jiraiya, mas também alguém que, acredito, personifica a vontade do fogo. Você entende a importância desta missão para a vila, não é? Ajoelhado diante dele, Minato estudou o pergaminho verde de inteligência em sua mão. Seu olhar se aguçou ao pousar na foto de uma garota ruiva dentro dele. Confio que Uzumaki Kushina não o decepcionará, Lord Hokage. Ao ver a expressão resoluta de Minato, Hiruzen permitiu-se um leve sorriso. Ótimo. Minato, eu confio em você e em Kushina. No entanto, pelo bem da vila, devemos proceder com cautela. A prova está marcada para daqui a 3 dias. Estejam preparados. Entendido, Lord Hokage. Minato respondeu firmemente antes de desaparecer do escritório. Enquanto o sol poente banhava o cômodo com seus tons quentes, Sarutobi Hiruzen deu uma longa tragada em seu cachimbo, a testa franzida em pensamentos. Demorou um pouco até que ele expirasse, liberando a tensão acumulada em seu peito. Complexo Senju, anoitecer. A extensa propriedade Senju estava estranhamente silenciosa. Do segundo andar da outrora movimentada residência do primeiro Hokage, uma luz fraca tremeluzia. Vovó, a prova é daqui a 3 dias, né? A expressão de Tsunade era conflituosa. Ela parecia prestes a dizer algo, mas acabou se contendo. Uzumaki Mito, sentada em um sofá com sua habitual gentileza, parecia cansada, mas calma. Tsunade, você precisa entender que, embora o terceiro possa ter motivos pessoais, esta decisão visa o bem da vila. Konoha não pode arcar com mais perdas neste momento. Nessas circunstâncias, certas medidas são necessárias. O rosto de Tsunade escureceu e ela soltou uma risada zombeteira. Necessário? O que aconteceu com Navaki era necessário. E aquele Jounin? Uma armadilha explosiva acidental? Ou a morte suspeitamente cronometrada da irmã do Jounin? Quantas coincidências são necessárias para que deixem de ser coincidências?
Seu tom de voz era carregado de sarcasmo e amargura. A sequência de eventos a deixará extremamente desconfiada. Até mesmo o perigo que enfrentará na Terra da Grama parecia estranhamente conveniente. Contudo, ela guardou alguns de seus pensamentos para si, não querendo sobrecarregar ainda mais sua avó idosa. Pela primeira vez, Tsunade compreendeu verdadeiramente o fardo de Yoru. Para proteger aqueles que amava e a vila, ele estava disposto a suportar uma pressão tremenda e a enterrar certas verdades. Ela se perguntou quanto mais ele estava escondendo. Tsunade, a voz aguda de Mito interrompeu seus pensamentos. Ninjas buscam forças, sim, mas notei que ultimamente você está obcecado demais com isso. Não se perca de si mesmo em sua busca por poder, advertiu Mito com evidente preocupação. O comportamento recente de Tsunade, treinamento intenso, o interesse repentino em técnicas de selamento e aprofundamento em jutsus de clã. Era atípico, sinalizando uma mudança que preocupava sua avó. Tsunade forçou um sorriso despreocupado. Vovó, eu só estou tentando proteger a Kushina e você. Contudo, por trás de sua fachada, os pensamentos de Tsunade se fixavam em Yoru. Só agora ela compreendia o peso por trás de sua aparente tranquilidade. Assim como ela, ele buscava forças para suportar uma imensa responsabilidade. Mito observava a neta em silêncio. Embora Tsunade claramente escondesse algo, Mito não sentia ressentimento, apenas um orgulho agridoce. Seu próprio tempo estava se esgotando, e ver Tsunade ficar mais forte lhe trazia conforto. Ao mesmo tempo, ela lamentava que a alegria juvenil de sua neta tivesse sido ofuscada pelos fardos do mundo ninja. Capítulo 67. No entanto, vovó, isso parece injusto para Kushina. Dentro de casa, Tsunade baixou a guarda na frente de sua avó e expressou sua insatisfação diretamente. Kushina pode não ter crescido na vila, mas ao longo dos últimos anos, você deve ter percebido o quanto ela deseja fazer deste lugar o seu lar. É justamente porque ela não quer ser vista como uma forasteira, porque ela quer chamar este lugar de sua cidade natal, que ela aspira a se tornar Hokage. Nesse momento, Tsunade disse friamente: esse tal teste é repugnante. Quando Kushina chegou aqui, por que ela foi ostracizada na academia ninja? Foi só porque ela era uma forasteira? Tsunade sabia muito bem que aquilo era apenas uma manobra orquestrada por aqueles que detinham poder. Tsunade. Uzumaki Mito franziu a testa ao perceber que Tsunade estava se tornando cada vez mais crítica. Ela não pôde deixar de notar que a desaprovação de sua neta em relação ao terceiro Hokage e seu círculo íntimo havia se transformado em hostilidade latente. A família já investigou o incidente com Navaki inúmeras vezes e foi um acidente. Não toquem mais no assunto. Quanto a Dankato, da perspectiva do terceiro Hokage, é compreensível. Afinal, ninguém gostaria que a princesa do clã Senju, já poderosa, encontrasse um parceiro ainda mais forte. Embora Uzumaki Mito compartilhasse certa insatisfação com Sarutobi Hiruzen e sua administração, ela havia herdado o amor do primeiro Hokage, Senju Hashirama, pela vila. Ela estava determinada a não deixar que o ressentimento de sua neta se transformasse em ódio por ela. Tic. Ao ver a expressão preocupada da avó, Tsunade fez beicinho frustrada e se jogou no sofá, acenando com a mão em sinal de desdém. Tudo bem, eu entendi, é tudo pela vila. Assim como Kushina foi ostracizada na academia. É como o clã Inuzuka treina seus cães ninja. Eles os isolam, os fazem se sentir sozinhos e depois se aproximam para ganhar a confiança deles. Tsunade revelou a verdadeira face de forma abrupta, deixando Mito balançando a cabeça em descrença. Mito não pôde deixar de se perguntar de onde Tsunade havia herdado seu temperamento tão teimoso. Mas vovó, após desabafar suas queixas, Tsunade subitamente ficou séria, encarando sua avó. E se Kushina fizer a escolha errada durante o teste? A pergunta incisiva deixou Uzumaki Mito em silêncio por um instante. Após uma longa pausa, ela respondeu com a voz rouca. Se ela realmente fizer a escolha errada, então Kushina não é adequada para ser uma ninja. O clã Senju ainda pode aceitá-la. E além disso, você já não preparou um plano B para Kushina? Ao ouvir isso, Mito ergueu a cabeça lentamente, sorrindo para a neta. Aquele garoto Uchiha que você encontrou. Ele é o plano B da Kushina, não é? A postura cada vez mais madura de Tsunade confortou Mito, aliviando o fardo em seus ombros. No entanto, quando Tsunade ouviu a menção de Uchiha Yoru, ela zombou com desdém. Mesmo que ela não consiga se tornar a Jinchuriki da Kyuubi, Kushina ainda tem a mim. Não se preocupe, vovó. Ao ensinar o Rasengan a Kushina, Tsunade pretendia estreitar seu vínculo com Uchiha Yoru. Mesmo que Kushina não pudesse se tornar a Jinchuriki da Kyuubi, ela poderia servir como uma ponte entre os clãs Senju e Uchiha no futuro. Tsunade demonstrava sinceridade em seu cuidado por Uzumaki Kushina. Mas acredito firmemente que Kushina não trairá a aldeia. O sorriso resoluto de Tsunade tranquilizou Mito, que respondeu com um sorriso de satisfação. O ponto crucial do teste era determinar se Kushina trairia a vila. Caso o fizesse, o clã Senju não permitiria que ela se tornasse a Jinchuriki. Desde o início, o chamado ostracismo na academia foi uma manobra calculada, uma tática com duplo propósito. Se Kushina tivesse nutrido ódio devido ao ostracismo, ela teria sido desqualificada imediatamente, e a escolha do Jinchuriki ficaria a cargo do círculo íntimo do terceiro Hokage. Se ela permanecesse indiferente, o isolamento prolongado alimentaria seu desejo de conexão, alinhando-se à analogia anterior de Tsunade. Como os Inuzuka treinando seus cães ninja. Mito e Tsunade subestimaram o terceiro Hokage. Como um ninja renomado como herói, ele não toleraria um traidor tão perigoso. Na pior das hipóteses, ele poderia simplesmente nomear Namikaze Minato, que tinha o apoio de Jiraiya, enquanto simultaneamente minava a reputação de Tsunade e do clã Senju. No complexo Uchiha. Agradecer a Kushina? Deitado em sua cama, Uchiha Yoru estreitou os olhos, lembrando-se do olhar significativo que Tsunade lhe lançara mais cedo. Qual seria a intenção dela por trás daquelas palavras? Será que foi porque Kushina concordou em aprender o Rasengan?
Ao usar o Rasengan, Kushina ficaria ligada a ele aos olhos dos outros, simbolizando um laço profundo. Esse laço também poderia servir como uma ponte entre os clãs Uchiha e Senju. Mas já faz tanto tempo. Por que Tsunade está me dizendo para agradecer a Kushina agora? Yoru percebeu de repente e seus olhos se arregalaram. Não, o lembrete de Tsunade foi intencional. No quarto pouco iluminado, o leve farfalhar do verão agitava o calor, acompanhado pelo som de alguém saboreando um picolé. Atrás da cama, um par de olhos Sharingan brilhava em um vermelho sangue. Yoru, se você quiser, eu não me importaria, engoli em seco. Em meio ao calor sufocante, Yoru sentiu gotas de suor se formarem em sua testa. Uma nuvem de fumaça anunciou um jutsu de transformação, revelando uma figura ruiva. Os olhos de Yoru brilharam de entusiasmo, embora ele não pudesse evitar um suspiro. Conforme a noite avançava e o calor do verão persistia, uma voz brincalhona provocou. Yoru-kun, você gosta mesmo tanto assim da Kushina? Irmã Mikoto, você precisa mesmo usar o jutsu de transformação em momentos críticos? Yoru resmungou exasperado. Mikoto deu um sorriso malicioso, seus olhos brilhando com astúcia. Você não gostou, ou quer que eu me transforme em outra pessoa da próxima vez, talvez na Tsunade-sama? Pego de surpresa, Yoru só conseguiu suspirar de frustração. No entanto, ele não pôde deixar de notar o comportamento incomum de Mikoto ultimamente. Irmã Mikoto, não se preocupe, eu ficarei bem. Ao ouvir suas palavras tranquilizadoras, Mikoto se aconchegou contra ele com a expressão suavizada. Yoru, se você quer um filho, eu posso te dar um. Surpreso com a sinceridade dela, Yoru não conseguiu conter o sorriso. Irmã Mikoto, espere por mim. Capítulo 68. Konoha. Sob o sol escaldante, pardais chiureavam na densa floresta. No campo de treinamento, Uzumaki Kushina desabou na grama, ofegante. Ela observou Uchiha Mikoto embainhar graciosamente sua espada ninja. Você é incrível, Mikoto, disse Kushina, com a voz carregada de exaustão. Mikoto sorriu e balançou a cabeça negativamente. Quando eu tinha a sua idade, Kushina, eu não era nem de longe tão habilidosa. Vamos lá, irmã Mikoto, você não precisa me consolar. Kushina se conhecia bem. Embora o clã Uzumaki fosse renomado por sua força e domínio das técnicas de selamento, eles não se destacavam tanto no combate inicial quanto aqueles habilidosos em ninjutsu convencional. Kushina, você entendeu errado, disse Mikoto, com os olhos cheios de genuína admiração. Suas reservas de chakra são incríveis. Até mesmo Yoru já as elogiou diversas vezes. Com esse poder, você deveria se concentrar em dominar um único ninjutsu elemental enquanto continua a praticar suas técnicas de selamento. A admiração de Mikoto era sincera. Embora o clã Uchiha possuísse reservas de chakra naturalmente fortes, elas ainda empalideciam em comparação às do clã Uzumaki. As reservas de Kushina haviam se tornado ainda mais potentes depois que ela selou o chakra da Kyuubi dentro de si. Domine primeiro um ninjutsu elemental? Kushina respondeu em tom de eco, absorta em pensamentos. Mikoto aproximou-se dela, passando os dedos delicadamente pelos cabelos carmesins de Kushina. Com tanto chakra, seria um desperdício não se aprofundar em ninjutsu. Embora esse gesto lhe fosse familiar, nunca deixava de fazer Kushina corar. Irmã Mikoto. Ao ver a expressão confusa de Kushina, Mikoto riu baixinho, emanando um calor fraternal. Seu cabelo ruivo é tão bonito, Kushina. Não é à toa que Yoru também diz isso. O rosto de Kushina ficou ainda mais vermelho. Apesar de sua personalidade forte e direta, ela não conseguia se igualar às provocações de Mikoto. Cerrando os punhos, ela retrucou. Bem, irmã Mikoto, Yoru também disse que julga tudo pela aparência. Se o rosto é bonito, o resto também é. Mikoto arregalou os olhos com uma falsa inocência. Isso é verdade, sim. Verdadeiro? Kushina ficou sem palavras. Que tipo de lógica era essa? Mikoto deu um sorriso travesso. Quando escolhi o Yoru, não foi apenas porque ele é um gênio. Sua aparência também foi um fator importante. Isso não é perfeitamente normal? Kushina abriu a boca, mas não conseguiu encontrar uma resposta. De alguma forma, o raciocínio de Mikoto fazia sentido. Ao ver Kushina sem palavras, os olhos de Mikoto brilharam de forma travessa. Ela se aproximou, colocando uma mecha do cabelo vermelho de Kushina atrás da orelha, e sussurrou em tom de brincadeira. Sabe, Kushina, ontem à noite Yoru e eu me transformei em você. O rosto de Kushina ficou vermelho como um tomate, da mesma cor que seus cabelos. Ela mal conseguia formular uma resposta coerente, dominada pelas provocações de Mikoto. Você, irmã Mikoto. Mikoto riu afetuosamente. Kushina, você é tão fofa. Incapaz de suportar as provocações por mais tempo, Kushina lançou seu contra-ataque. Saltando sobre Mikoto, ela começou a fazer cócegas nela impiedosamente. Mikoto. Kushina não. Pare. Ha ha ha. Suas risadas ecoavam pelo campo de treinamento, enchendo o ar com uma alegria rara e inocente, um tesouro fugaz em vidas muitas vezes mergulhadas em sombras. Dentro do escritório do Okage, enquanto a luz dourada do sol poente entrava pelas janelas de vidro, um agente da Anbu ajoelhou-se, apresentando respeitosamente seu relatório. Okage-sama, esses indivíduos foram identificados como espiões da Vila Oculta da Nuvem. Disfarçados de mercadores, eles estão atuando na vila há mais de um ano. Devido à sua falta de força e acesso limitado a informações, nós os mantivemos sob vigilância sem alertá-los. Seguindo suas ordens, revelamos informações sobre o chakra especial de Uzumaki Kushina a esses indivíduos. Sarutobi Hiruzen, sentado em sua cadeira, pressionou seu chapéu de Okage e exalou uma baforada de fumaça antes de responder. Prossigam conforme o planejado. Certifiquem-se de que as unidades Anbu e a Raiz coordenem para distrair o departamento de inteligência, a polícia e outros ninjas da vila. Não há necessidade de se preocupar com a vigilância do clã Senju. Entendido. Antes de partir, o agente da Anbu hesitou enquanto Hiruzen acrescentava. Certifique-se de orientar Minato Namikaze a descobrir também essa situação. Sim, Okage-sama.
Assim que os Zambu partiram, Hiruzen contemplou o monumento Hokage pela janela de seu escritório, com uma expressão resoluta. Sensei, para garantir a estabilidade de Konoha, não podemos nos dar ao luxo de ter qualquer incerteza em relação ao Jinchuriki da Kyuubi. O plano estava se desenrolando sem problemas. Até mesmo a participação de Namikaze Minato fazia parte dele. Se Minato hesitasse ou deixasse de agir com decisão, perderia a chance de acender aos olhos de Hiruzen. Danzou entrou furioso no escritório, com o rosto sombrio de desagrado. Hiruzen, você é muito fraco. Devemos eliminar todas as incertezas e nomear um candidato de nossas fileiras como Jinchuriki. Hiruzen, imperturbável, respondeu calmamente. Danzou, você subestima o poder da confiança e da natureza humana. Danzou zombou. Confiança não significa nada comparada à eficiência do controle. Os dois homens discutiram acaloradamente até que Koharu Utatani e Omura Mitokado entraram na sala, ficando do lado de Hiruzen. Se for bem sucedido, este plano ligará Uzumaki Kushina a Namikaze Minato e, por extensão, a Konoha, comentou Koharu. Os métodos de Hiruzen baseavam-se em cultivar a lealdade e os laços emocionais, um contraste marcante com o controle frio e calculista de Danzou. Você vai se arrepender disso, Hiruzen. Danzou gritou enquanto saía furioso do escritório. Hiruzen observou-o partir com um leve sorriso no rosto. É por isso que eu sou Hokage, Danzou. A vitória ou a derrota dependiam da decisão de Kushina e da firmeza de caráter de Minato. Capítulo 69. Kushina Uzumaki, encharcada de suor, mas com um sorriso tranquilo no rosto, apressou-se para casa sob o céu crepuscular. Caminhando por Konoha e adentrando o território do clã Senju, ela não percebeu que os arredores estavam incomumente silenciosos naquele dia. Estou em casa. Ela chamou alegremente para dentro da vasta mansão vazia. Desta vez, porém, não houve resposta. Vivendo em Konoha, e especialmente no coração do clã Senju, Kushina não percebeu nada de incomum a princípio. Em vez disso, olhou ao redor da casa silenciosa, confusa. Eu disse, cheguei. Tem alguém aqui? Tem alguém por perto? O silêncio e a quietude da mansão gradualmente apagaram o sorriso de seu rosto. Uma crescente sensação de inquietação começou a se instalar. Conforme os raios do crepúsculo iluminavam o quarto, 3 figuras sinistras emergiram através do vidro, seus olhares gananciosos fixos nela. Alvo avistado. Kushina reagiu rapidamente. Suas pupilas se contraíram assim que percebeu as sombras. Sem hesitar, ela se virou e fugiu. Seus passos apressados ecoavam pela mansão enquanto ela gritava freneticamente. Tem alguém aí? Socorro! Alguém me ajude! Seus gritos desesperados foram interrompidos por um grito agudo. A mansão, antes repleta de ecos, retornou à sua estranha calma. Lá fora, sob a cerejeira em flor, uma figura emergiu lentamente. Era Tsunade. Tsunade-sama, o Hokage deu uma ordem. Silêncio! Antes que o Anbu pudesse terminar de falar, a voz fria de Tsunade o interrompeu. Virando-se com uma expressão impassível, ela o encarou e disse friamente. Voltem e digam ao terceiro Hokage que o clã Senju não participará deste teste. Mas se alguém ousar ter ideias maldosas... Seu resmungo, embora desprovido de detalhes, transmitia claramente a posição do clã Senju. Sim, com um movimento rápido o Anbu desapareceu. O olhar de Tsunade permaneceu na direção para onde ele havia sumido. Atrás dela, vários ninjas usando bandanas de Konoha avançaram silenciosamente. Fiquem de olho na situação. Mesmo que Kushina faça a escolha errada, ninguém tem permissão para machucá-la. Sim, esses ninjas eram a elite do clã Senju. Desta vez, Tsunade não confiava totalmente na facção do Hokage. Afinal, após o incidente com Navaki na Terra da Grama, Tsunade desenvolveu uma profunda desconfiança em relação a certos indivíduos. Yoru, não desperdice essa oportunidade. Esta é a chance do seu clã Uchiha. Murmurando para si mesma, Tsunade franziu a testa como se estivesse se lembrando de algo. Navaki, guie sutilmente Uchiha Yoru. Sua ordem repentina pegou um dos membros da elite Senju de surpresa. Vendo os outros fingirem não ouvir, ele os amaldiçoou silenciosamente por sua falta de camaradagem. Sim, sem outra opção, Navaki dirigiu-se para as terras do clã Uchiha. Os membros restantes do clã Senju suspiraram de alívio. Essa não era uma tarefa que alguém desejasse realizar. Todos conheciam a relação peculiar entre a princesa e Uchiha Yoru. Enquanto lançavam olhares furtivos para Tsunade, vários pensamentos lhes passavam pela cabeça. A princesa estava tentando bancar a casamenteira para seu pequeno namorado, mas e se as coisas dessem errado um dia? Quem assumiria a responsabilidade? Tsunade, sentindo o peso dos olhares, soltou um resmungo irritado. O que vocês estão esperando aí parados? Andem logo. Se alguma coisa acontecer com a Kushina, eu vou responsabilizar cada um de vocês. Sim, senhora. Assim que seus subordinados desapareceram, o rosto de Tsunade tornou-se sombrio. Este teste era inevitável, mas como alguém dividida entre o clã Senju e a liderança do Hokage, ela entendia que as consequências eram completamente diferentes. Para o Hokage, Kushina Uzumaki era Jinchuriki da vila. Da perspectiva deles, tal teste era lógico. Para o clã Senju, no entanto, Kushina era da família. Participar de tal teste só a afastaria ainda mais. O terceiro Hokage, hein? Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Tsunade. Desde o início, o clã Senju já havia perdido metade da batalha. Foi exatamente como a professora dela fazia, um movimento preciso e calculado. Mesmo assim, o clã Senju não perderá desta vez, murmurou ela, um sorriso determinado substituindo a amargura anterior. Nos campos de treinamento Uchiha, Uchiha Yoru estava praticando a transformação da natureza do chakra quando, de repente, abriu os olhos. Os 3 Tomoe de seu Sharingan giraram enquanto um Senbon caía na grama próxima com um leve baque. Quem está aí? Antes que pudesse avistar o intruso, a sombra havia desaparecido. Seu olhar se voltou para o Senbon caído na grama, e para as mechas de cabelo ruivo emaranhadas ao redor dele. Kushina.
Seus olhos se estreitaram enquanto ele encarava os fios carmesins. Era uma mensagem inconfundível. Ao olhar para o pôr do sol, um brilho de conhecimento surgiu nos olhos de Yoru. Então vai acontecer hoje à noite. Parece que essa é a maneira da Tsunade me avisar com antecedência. Isso confirmou uma coisa: seus esforços ao longo do último ano valeram a pena. Tsunade já não confiava plenamente na liderança do Hokage e depositou sua fé nele. Ele sabia que não devia se deixar levar, no entanto. O relacionamento deles havia melhorado, mas estava longe de ser romântico. Tentando unir casais, hein? Ou talvez ela esteja apenas testando laços mais fortes. De qualquer forma, Tsunade está cautelosa. Enrolando a mecha de cabelo vermelho entre os dedos, Yoru deu um sorriso de canto. Os laços podem mudar com o tempo. É melhor não acabar perdendo tanto prêmio quanto o jogo. Dito isso, ele desapareceu nas sombras, dirigindo-se não para os arredores da vila, mas para a sede do departamento de polícia. No extremo oposto da vila, Minato Namikaze também recebeu uma pista semelhante da Anbu. Agarrando a mecha de cabelo ruivo, seu olhar tornou-se resoluto. Não abandonarei um camarada. Se você realmente escolher o caminho errado, quebrarei suas pernas e o trarei de volta vivo, se for preciso. Apesar da gravidade de sua missão, executar Kushina caso ela traísse a aldeia, a crença de Minato nela permaneceu inabalável. Confio em você, murmurou ele com a determinação brilhando em seus olhos azuis enquanto corria em direção aos portões da vila. Capítulo 70. Território do clã Uchiha. Senhora Uzumaki Mito. O líder do clã Uchiha estava de pé hoje com uma humildade incomum, curvando-se respeitosamente. Afinal, a pessoa à sua frente era ninguém menos que Uzumaki Mito, esposa do primeiro Hokage e atual chefe do clã Senju em Konoha. Quanto tempo havia se passado desde que os clãs Senju e Uchiha se encontraram formalmente dessa forma após o falecimento do primeiro Hokage? Hehe, acho que não preciso explicar o propósito da minha visita hoje, preciso? Mito sorriu calmamente. Ambos os lados eram suficientemente inteligentes para entender o que estava sendo discutido sem maiores explicações. Fique tranquila, Lady Mito. O clã Uchiha, como um dos clãs fundadores de Konoha ao lado do Senju, está naturalmente disposto a enfrentar qualquer coisa juntos. O rosto do líder do clã Uchiha corou de excitação. Quantos anos haviam se passado? Finalmente, sob sua liderança, o clã Uchiha estava mais uma vez prestes a retornar ao centro do poder. Mito assentiu com satisfação ao ouvir suas palavras. Fiquem tranquilos, o vínculo futuro entre o Jinchuriki da Kyuubi e o clã Uchiha será como o vínculo do passado, como o de Kagami. Os olhos do líder do clã Uchiha se arregalaram ligeiramente. Aquilo era uma promessa. Se os Uchiha atraíssem a atenção e desviassem o fogo por hora, garantiriam um lugar nos escalões superiores no futuro. Levar a culpa? Isso não foi nada. Afinal, todo mundo ninja sabia de uma coisa: os Uchiha eram famosos por sua força. Quanto a Mikoto, eu gostaria de conhecer essa jovem pessoalmente. Sempre cautelosa, Mito queria garantir que tudo estivesse em ordem. No entanto, o líder Uchiha pareceu um pouco constrangido, acenando com a mão enquanto a tranquilizava. Lady Mito, por favor, fique tranquila em relação a Mikoto. Mas, diante do olhar divertido porém perspicaz de Mito, o líder Uchiha sentiu-se constrangido. Parecia que ela já havia adivinhado seu plano anterior com a anciã Setsuna, usar Uchiha Yoru para conquistar Tsunade. Naturalmente, eles haviam se preparado adequadamente para isso. Yoru é um bom garoto. Confio nele, assim como Tobirama confiou em Kagami, disse Mito serenamente. Embora confiasse na lealdade de Uchiha Yoru à vila, sua missão de infiltração solo já havia provado isso. Seria mentira dizer que ela não tinha reservas em relação ao clã Uchiha como um todo, dado seu histórico de golpes de estado. Quanto às supostas tentativas dele de encantar sua neta Tsunade, Mito deu uma risadinha. Pelo que ela via, parecia que Tsunade tinha o garoto na palma da mão. Mito confiava em Yoru, que era ainda mais devotado à vila do que Kagami. Ele poderia servir como um contrapeso às atividades do clã Uchiha. No entanto, ela ainda queria se encontrar com Mikoto para garantir que não houvesse fatores de instabilidade. Chamarei Mikoto imediatamente, disse o líder do clã, reprimindo sua empolgação. Se Mito confiava neles, significava que os Uchiha estavam realmente no caminho da recuperação. Assim que ambos os lados sorriram, satisfeitos com seus respectivos ganhos, um sinalizador repentinamente iluminou o céu sobre Konoha. Pela janela, o líder do clã Uchiha ficou paralisado de choque, e até mesmo a geralmente calma Mito exibiu uma rara expressão de surpresa. Quem fez isso? Momentos depois, o rosto do líder do clã se contorceu em raiva. Era o sinal de alerta da polícia de Konoha. Caramba! Por que agora, justo agora? E tão descaradamente às claras? Líder do clã. Emergência. O membro do clã Uchiha irrompeu na sala, alheio a quem mais estava presente, gritando furiosamente. Um espião inimigo conseguiu burlar nossas patrulhas e sequestrou um ninja da vila. O que você disse? Os olhos do líder do clã se arregalaram em descrença. Essa operação não deveria ser secreta? Como tinha dado tão errado? O mensageiro, alheio ao contexto, prosseguiu indignado. Foi Yoru-sama quem descobriu. Ele alertou a polícia, e o capitão Fugaku já liderou 10 esquadrões de elite na perseguição. Todos os membros disponíveis da força foram mobilizados para recuperar nossa honra. Que diabos? Os olhos do líder do clã quase saltaram das órbitas. Até mesmo a astuta Mito pareceu momentaneamente atonita, tentando assimilar a situação. Quando Mito finalmente entendeu tudo, o líder do clã entrou em pânico, pensando que seus planos estavam prestes a desmoronar. Mas, para sua surpresa, ela dispensou a situação com uma risada. Ótimo, ótimo. Tsunade não estava errada sobre ele. Realmente impressionante.
Preciso conhecer essa Mikoto. Mito, sábio com a idade, reconheceu isso como uma contra-estratégia brilhante, uma manobra ousada e aberta que não deixava espaço para subterfúgios. Ao pôr do sol, enquanto o céu se tingia de laranja, inúmeros ninjas em Konoha olharam para cima, atônitos com os incessantes sinalizadores que iluminavam o céu como fogos de artifício. O que está acontecendo? O que aconteceu com a polícia? Dizem que um espião se infiltrou na aldeia e sequestrou alguém importante. Toda a força policial está em alerta máximo para salvar as aparências. De fato, dezenas de Uchihas com os olhos ensanguentados saíram da vila em uma demonstração de força sem precedentes, sua raiva palpável. A força policial de Konoha era responsável por manter a ordem e capturar espiões. Para um espião inimigo burlar seus sistemas e sequestrar alguém bem debaixo do nariz deles era uma afronta. O clã Uchiha jamais deixaria isso passar impune. Na densa floresta, Uchiha Yoru, liderando um esquadrão de 30 Uchihas de elite, gritou furiosamente. Siga o cabelo ruivo. É o rastro. No meio do grupo, o rosto de Fugaku escureceu enquanto ele tentava deduzir a identidade do alvo. Se fosse quem ele pensava que era, isso poderia colocar em risco a aliança recém-formada com Senju. Todas as unidades. Não recuem. Persigam-nos. E assim a caçada começou. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.